Fala pessoal, hoje aqui tá no podcast, estamos com uma pessoa incrível. Eu já conversei com esse cara aqui 10 segundinhos e o cara é sensacional. Professor Carlos Aranha, seja bem-vindo ao Talão Podcast. Nós estamos aqui hoje para conversar com esse cara, aprender a experiência dele, o currículo é gigantesco. Você já leu um livro assim grande? Pois é, imagine um livro grande, uma enciclopédia. Esse cara vem aqui, uma enciclopédia. E também queria aproveitar para lembrar vocês de não se esquecer de compartilhar essa live, de se inscrever no nosso canal, deixar o like, está ajudando muito a gente. Nós estamos com uma meta de bater mais alguns inscritos aí para ajudar a levar esse conteúdo para as mais pessoas, né? Essa conversa sempre é muito boa para ajudar muita gente que está nos assistindo aí. Também queria deixar aqui um grande abraço aos nossos patrocinadores de hoje, Ergs Tecnologia, King Saúde e Joel do Churrasco, que a gente vai já experimentar essa delícia aí do Joel do Churrasco, tá certo? Importante. É, importante demais. Importantíssimo. Professor Carlos, eu deixo aqui a palavra com você, suas palavras iniciais. Cara, obrigado por estar aqui. Eu queria deixar registrado que um grande incentivador de vocês estarem fazendo esse podcast, tá levando conteúdo para as pessoas. É sempre importante, como você mesmo disse, é sempre importante estar alertando, enfim, conversando sobre tudo. Hoje sobre mais ou menos educação, mais ou menos ali, né, mercado de trabalho, trajetória. E tem muita coisa, tem muita história. Não se esquece aí, tá bom, de se inscrever. A gente já tá deixando aí com rasta, ele já tá colocando todas as descrições aí bem detalhadas para você de como se inscrever, de seguir a gente lá no Instagram. E nós já vamos começar aqui. Falando de trajetória, eu já queria perguntar como é que foi essa ideia de engenharia? Como surgiu essa ideia de engenharia mecânica? Cara, o sonho do meu pai era eu fazer outros cursos, né? E até comentei agora essa semana. E na vez, ele já é falecido, né, infelizmente, e ele chegou do interior e disse assim, cara, tu passou na faculdade, tu passou? Eu passei, papai. Tu passou para direito? Eu falei, não, papai, passei para engenharia mecânica. Ele, poxa, eu falei, como assim, tal, né? O sonho do pai e aí, né, a trajetória, né, como tu mesmo diz, do filho. Eu fui eletromecânico. A nossa vida, né, a gente sempre morou em periferia, e a gente tinha que ter aquele pensamento dos mais antigos, né? Não, tu tem que ter um curso profissionalizante. Curso profissionalizante. Tem que desenrolar aqui para te garantir teu emprego. E garantir teu emprego, aí depois tu vê pensa em estudar. Tu pensa em estudar, pensa em fazer alguma coisa. E comigo não foi diferente. Né? E hoje em dia eu fico triste porque o curso técnico não é mais tão incentivado.
né? Tentaram ainda incentivar um pouco, mas tá assim muito... Antigamente abandonado, né? Vamos cara, dizer assim. a fila, né? Tinha uma fila gigantesca pra entrar no Cefet, cara. Sou cria. Eu sou cria de lá, eu participei daquelas filas, pô, pra fazer inscrição. E era o último dia e a fila dobrava quarteirão e a gente lá pra fazer inscrição, passava o dia lá e fazia. Eu fiz protécnico. Fiz o provão, né, do protécnico, passei no protécnico. Aí adolescente... Estudava sozinho, cara? Estudava sozinho, cara. Caraca, como é que tu estudava, aí, cara? Eu perguntei porque isso ficou... Não, é até engraçado. É até engraçado. Periferia, cara, né? Só brincadeira, papagaio e brincando. E aí tinha um vizinho meu, que eu toda tarde o cara tava lá e eu olhava só a cabecinha dele aqui na janela aqui. Aí um belo dia eu saindo pra brincar de papagaio e falei, cara, eu vou perguntar pra esse cara o que ele faz. Ele tá fazendo ali, o que... Não é possível. Não é possível, porque eu só olho a cabeça, não vejo esse cara brincando de nada aqui. E fui e perguntei pra ele. Eu na 8ª série, já no começo do ano, né? Porque o período de pipa aqui no é logo no começo do ano, no período de chuva. Eu fui lá onde ele, eu perguntei, cara, tá fazendo o quê? Ele, não, eu tô estudando. Eu, como assim? Que não é nem período de prova. Ele, não, eu tô estudando pra prova do Cefet. Eu me lembrava que a mamãe dizia assim, tu vai ter que passar na prova do Cefet. Se tu não passar, tu vai ver. Aí nessa hora assim... Aquele incentivo, né? Aquele incentivo, eu falei, cara, nessa hora deu estalo, eu voltei pra casa, com o que eu tinha na mão, dei o cerol que eu tinha feito. Voltei pra casa e disse, não, cara, eu tenho que... E aí eu comecei a estudar sozinho. Tanto é que eu tenho esse hábito de estudar só e... Porra, o cara dentro da mecânica, dentro da engenharia, é cálculo, matemática e aí eu estudei só e passei na polícia. Também estudando sozinho em casa. Caraca. Fiz um grupo de estudo, né? Eu não sabia muito português, eu conheci um carinha lá no bairro de Fátima. Ele sabia muito, o cara era top em português. Eu pegava uma oração assim e dizia, rapaz, como é que tu oração subordinada cara, e tal. Como é que tu faz isso tudo com uma frase, cara, eu não acredito não. Aí ele vinha, eu vinha, ensinava aqui os cálculos pra ele ficava, meu Deus do céu, onde é que vai sair? Como é que faz tudo isso com uma conta? Então a gente se juntou. Infelizmente, ele era muito top em português, mas muito, muito ruim em matemática. A gente estudava todo dia. E aí eu consegui passar na polícia, eu e um primo dele, e ele não conseguiu passar, ficou muito excedente, muito para trás. E aí, estudando, aí eu entrei para eletromecânica, fiz aqueles 4 anos, né, do Cefet. Aí, antes de sair dos 4 anos, eu conheci o professor Kleber Mendes Figueiredo. E meu mentor, né, até hoje, meu mentor, sempre que eu tenho alguma coisa, eu ligo para ele, falo com ele, converso com ele. E aí, Clebão disse, Aranha, tem aqui... já estava conhecendo ele, fiz para engenharia mecânica. Passei para engenharia mecânica. Sai qual a instituição? Cefet. Cefet, já não? Cefet. Sou cria de lá. Passei para o Cefet para engenharia mecânica. Aí, no meio do curso de engenharia mecânica, conheci Kleber. Kleber incentivando ali, estudando ali e tal. Disse, já tá terminando já. Tá faltando aí mais praticamente um ano. Eu começo a estudar para mestrado. Que lá na frente a gente... Comecei a estudar para mestrado. Eu, peguei um livro do Callister dessa grossura e olhando, meu Deus do céu, estudando só, cara. E trabalhando, estudando, passando os perrengues, né? Quem trabalha e estuda, passa perrengue. É verdade. O cara... E aí, trabalhando, estudando, consegui passar no mestrado. Então, sempre... Antes de terminar um, já engatava o outro. Já o outro. E aí, fui fazendo essa trajetória. Entrei na empresa, falei, cara, eu tenho que dar um jeito aqui. Já deixei muita coisa para trás, né? Eu tô funcionário público, né? Funcionário público, lá navio, engenheiro mecânico, funcionário público. E aí eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito aqui de conciliar e, de repente, já largar aqui esse funcionalismo e ficar só na engenharia. E aí fui trabalhando, estudando e perdendo noite de sono e trabalhando, estudando até que eu consegui ficar só na engenharia. Quando eu consegui ficar só na engenharia, eu comecei a dar aula. Eu falei, não, agora eu tinha 2, né? Era funcionário público, deixei esse negócio aqui de lado. Tô só na engenharia. Isso aqui, sabe como a gente tava conversando agora há pouco, né? Os altos e baixos.
eu vou garantir o plano B. Aí fui pro plano B. Comecei a dar aula sempre com a minha grande amiga Nazaré. E aí, Nasa pegou e Aranha, vem pra cá, vamos dar aula. Comecei a dar aula no curso técnico pra aprender o traquejo da coisa. A primeira experiência. Aí chegaram numa sala que é justamente vários alunos, né, como o irmão dele, e, cara, o Aranha foi meu professor. Então, uma sala com 60 alunos naquela época, curso técnico. Bombando, né? Bombando. E aí fui perdendo medo. Aí dando aula no curso técnico. Aí eu fui e falei, não, agora quero dar um passo adiante. Já tenho mestrado finalizado, estou na indústria, estava na Vale. Cara, eu quero ir para curso superior. E aí eu entrei na Universidade de Selma. Aí daí... Só trilhando, né, Só trilhando o caminho e aí fazendo as decisões. Sim. Que é o que é mais difícil pra gente. O que é mais difícil pra gente é tomar decisão. É tu escolher qual caminho e escolher, né? Sem saber de nada pra frente, escolher o caminho certo. Cara, tu vai deixar isso aqui pra fazer como? Assim, já que tu tá falando de tomar essa decisão, como é que foi pra tu abrir mão do serviço público, que era algo que era garantido, né? E começar a trilhar só essa parte da engenharia mesmo. Não teve aquela pressão de, pô, cara, tu vai sair de uma segurança. Porque o pessoal olha como uma segurança, né, pô? Disso aí eu escutava demais. Mas assim como eu escutava muitas pessoas dizendo, cara, tu é doido, tu vai sair. Eu escutava as pessoas dizendo, não, é isso mesmo. Tá? Pouquíssimas pessoas dando esse. Pouquíssimas pessoas. Pra te criticar, levanta uma multidão. E o jovem de hoje, ele tá bem com bastante problema quanto a isso, viu? Assim, tomar decisão mas... Porque talvez, né? Mesmo, a gente já sabe, né? A gente já sabe, já sente isso. E é até complicado, porque é uma profissão como engenharia que a maioria dos problemas são abruptos, pois acontece e tu tem que tomar uma decisão. E aí, vai ter que ligar pra alguém? Como é que eu faço aqui? Olhar um vídeo no YouTube? Eu falo isso pros alunos. Cara, tu não vai ter tempo de ligar pra mim. E eles ligam. Você que tá me assistindo, vem aí. Tu sabe que me liga. E pode me ligar, não tem problema nenhum. De madrugada, como vocês costumam fazer, pode ligar de madrugada, eu atendo. Não tem problema nenhum. E eles ligam. Cara, Aranha, eu faço o quê? Eu faço como? A Manu, por exemplo, uma aluna minha. E a própria Tamara estava com... As empresas são alunos assim que se destacam dentro da faculdade e você vê que, porra, a pessoa aqui quando trilhar o caminho é só sucesso. Vai embora, né? Vai embora, é só sucesso. E as empresas, cara, tua vaga tá aqui, ainda nem terminou, ainda nem concluiu, tua vaga tá aqui, lhe esperando. Cara, isso pra mim é muito gratificante. E é raro, né? Raro. A gente hoje, falando de Brasil, nível Brasil, isso é raro, cara. E Maranhão, né? Maranhão, nível Brasil. Caraca. Tu vem fechando o funil, tu vê assim que. Caraca, é complicado. Poxa, né? Tu tá diminuindo a gente. Não, cara. É a realidade. Mim, cara, é a realidade. Ou você faz por você, ou você é o diferencial, né? Aquela coisa que a gente tava conversando, eu não vou entrar no detalhe, mas assim, tu tem que saber, mostrar que tu sabe. E dizer o porquê que tu sabe e mostrar o resultado. Diferente de outras pessoas. A gente tem que ser assim. E aí, eu tento mostrar para ele na sala de aula, cara, olha, o que tu vai encontrar na indústria é isso, o que tu vai te deparar na vida é isso. Entendeu? Leva na esportiva, muitas vezes vai estar com aquele, a brincadeira travestida, né? Mas é o racismo, é verdade. A gente sabe que existe. É a indiferença. Cara, dá um sorriso e segue pra frente. Bola pra frente. Deixa passar. Né? Como a gente tava dizendo aqui, o mundo dá a volta. E aí deixa a coisa passar. Cara, mas eu fiquei com essa questão de estudar hoje aqui, porque, querendo ou não, às vezes eu fico assim, um cara indignado. Parei com isso. Mas é porque eu olho, cara... É melhor parar, porque... São Luís do Maranhão. Cara, o Maranhão tem 40% da água doce de todo o Nordeste. O Maranhão tem um porto, um dos melhores do mundo, se eu não me engano é o terceiro melhor do mundo. O Maranhão tem acesso ao mundo todo, cara. E por que o Maranhão é assim, cara? Por que o cara se forma em engenharia e não sabe se vai ter emprego? Essa mesma pergunta eu me fiz a minha vida inteira. Essa mesma pergunta.
Por que que numa turma de 40 alunos se forma 5 engenheiros? Não é porque a engenharia é difícil. Fazer conta, 2 mais 2, né? Pela integral é 5. É a forma mais fácil do mundo. Vai fazer. O cara entende, o cara aprende, né? O cara aprende. É a matemática básica. O cara vai estudar limite, é fatoração. Limite, derivar, essas coisas. E o cara chega e diz assim pra mim, Aranha, eu vou aplicar isso aqui e vai. Tu não vai parar com uma prancheta no meio de uma máquina Pra fazer a e fazer conta. uma conta e sair descobrir a resposta. Tu vai ter que estar com a conta na cabeça. Tu vai ver o problema, tu vai dar resultado do Peraí problema. que eu tô fazendo a conta aí, pera rapidão. E tem que dar certo. Tem que dar certo. Isso daí, isso é fato. Tem que dar certo. Então, eu sempre fiz essa pergunta. E aí, outro dia, eu fui fazer uma visita técnica, né? Começar aqui os exemplos. Os exemplos. Fui numa empresa, como eu costumo dizer para meus alunos, né? Fui numa empresa de Portugal, né? Uma empresa de fora. E a menina estava lá fazendo uma palestra. Não, porque aqui só tem um navio que atraca aqui na Holanda, pipipi, papapá. E conversou com os alunos, aquela coisa toda e tal. Terminou a palestra, ela apresentou toda, né? Na visita apresentou toda a estrutura muito boa, como é que entra os navios, os berços, são 8 berços, não sei o quê, pipipi, papapá. Beleza. Aí quando terminou a pergunta, eu falei, cara, eu só tenho uma pergunta para ti. Por que que eu tenho que pagar uma passagem de R$1.000 ida e volta para Fortaleza para eu pegar um navio de cruzeiro, para eu fazer um cruzeiro? E esse navio, tem um navio que aporta só aqui na Holanda, cara. Por que esse navio chechelento bem aqui numa porta, bem aqui para Bem eu... aqui, cara, bem aqui. Para eu pegar um carro... Cara, é verdade. Lá onde... Cara, é uma pergunta simples que tem uma resposta. Ela tem uma resposta. Tem uma resposta e a gente sabe qual é a resposta, né? Cara, o que é que eu digo? Fala! Rasta entrou, hein? Rasta entrou. Agora tem que falar. Agora tem O que que é falar. que eu digo que essa mulher falou? Uma metáfora. Falei. O turista, quando desce, eu não vi. Eu já fiz 2 cruzeiros, eu nunca vi turista descer de bicicleta do navio e ir, por exemplo, pro Pelourinho, porque o navio na Bahia, o navio aporta no Pelourinho. Sim. Eu nunca vi nenhum turista descer do navio de bicicleta e subir o Pelourinho. Eu não vi. No dia que eu fui, eu não vi. Pode ser que ele faça isso, mas o exemplo que a pessoa me disse foi isso. Porque o turista ele vai querer andar, ele vai querer transitar pelo nosso Litoral. estado, e você vê, tem ali o Bonfim, que é a vista toda da praia do outro lado, tem, saindo longe da Guarda, já cai dentro do centro histórico. Quer dizer que não... Sim. Sabe? E ali é uma área portuária, é uma área feia. O turista não vai querer descer aqui para ir pegar Eu falei, gente, dá de cara com os da Guarda, dá de cara, não vai querer fazer isso. De cara com o centro histórico, patrimônio da humanidade, ninguém vai querer. Nossa, que isso. E quando a gente foi para Fernando de Noronha, o navio parou lá no meio do oceano e tinha os barcos menores que vinham. Né? E bem ali perto da península tem um atracadouro de barcos pequenos. A gente não pode fazer isso. Tem aqui na Praia Grande aqui também, cara. A gente não pode fazer isso. Então eu não sei quem é essa cabeça pensante. Eu não sei quem são esses seres humanos que, assim, não sei. Não são maranhenses, cara. Não são maranhenses. Eu tenho absoluta certeza. O maranhense não ia pensar assim. Porque foi uma resposta, assim, pra mim, tão... Triste. Tão sem base de nada. Eu falei, cara... Totalmente... E o que o turista estrangeiro quer ver? O cara quer ver como a gente vive. O cara sai dos Estados Unidos, vai pra África. Vai pra África. Não pode descer bem aqui nos Jaguara e passar pra cá pro outro lado. Mas, enfim, foi a resposta que me deram. Depois disso, eu parei de perguntar. Eu não pergunto mais. Tem medo, né, da próxima resposta, eu né? Tenho medo da próxima resposta. Né? Não me pergunto mais. Eu não vou... Deixa assim, eu pago passagem, eu vou lá para... Eu gasto dinheiro que é para eu gastar aqui, eu gasto em outro lugar. estado, em outro lugar. Aí o que é triste é que o empreendedor daqui, ele não tem incentivo. E a pessoa nem sabe disso. Essa que é a verdade. Porque você estava falando agora, estava falando aqui dos governos,
né? Não falando desse, né? Às vezes o cara nem sabe. Às vezes o cara nem sabe? O cara inventa uma desculpa, não, isso aqui não dá não. Vamos gastar um dinheiro muito grande, isso aqui não dá não. Não vê o benefício, não vê quem tá, né? Quão legal não é a gente ir pra Raposa e fazer aquele passeio daquele barquinho, o cara frita o peixe dentro do barco, a gente come, o cara faz um tempero que a gente não sabe o que é. Delicioso. Cara, quão bom é aquilo ali. Às vezes, aproveitando essa parte de turismo, é que às vezes o cara acha que pro turista se impressionar precisa de 1 milhão de coisas. Não, cara, ele só quer saber como é que tu vive, cara. É uma realidade diferente da dele. Pô, eu fui em tal lugar, eu vi tal pessoa, as pessoas são felizes lá onde elas vivem, do jeito que elas vivem, elas são felizes. Cara, é assim, eu visitei já o centro histórico, já fui em Alcântara já pra conhecer um pouco também. Cara, é algo sensacional, cara. Você entrar ali, a pessoa que vai te guiando, ela vai dizendo como é que parece que passa um filme. Aqui perto a gente tem aqui o Sítio Piraninga. Sítio Piraninga, é verdade, esse sítio cara. Aqui tem uma senzala. É verdade. Tem uma senzala. Uma história incrível aqui. A casa aqui. tá em cima, a senzala e a porta navio aqui. Sim. Aqueles navios antigos, né? Eles tinham no quintal, vamos dizer assim, no quintal. O quintal de Ana Jansen era um atacador de navio. Inclusive é um negócio bem forte. Quando eu entrei na senzala, era um negócio assim bem... tu sente uma... A gente faz o passeio aqui, é surreal o negócio. Que sai de lá praticamente chorando, tem cara. gente daqui, perto da gente que não conhece. Não conhece. Cara, e é lindo demais. É lindo. É uma sensação única, né? E, assim, quando eu falo em termos de turismo, a gente tá falando de uma área que é prejudicada. E as outras, né? O fato da engenharia, pô, o cara se forma aqui em engenharia... Lançaram o curso lá, pô, da UFMA, o BICT, que lançaram engenharia aeroespacial, né? Sendo que a gente tem um... Centro de... Meu Deus, cara. É surreal. Não dá pra entender. Não dá. Tem coisa assim que não dá pra entender. Eu sou educador. Essas tuas indagações são feitas pra mim rotineiramente. O cara pergunta, mas Aranha, aqui tem... Eu sim, cara, mas... O cara não quer. O cara não quer fazer. O cara não quer botar. O cara não quer. Né? Vai ter... Até me perdoe se alguém tem esse incentivo, se alguém, eu não sei, posso estar falando até demais, mas assim, a percepção que a gente tem... Os caras estão nem aí, né? Não estão nem aí, pô. É verdade. Estão nem aí, sabe? E assim, eles podiam investir ou lá, ou no... Eu tinha um projeto que eu estava tentando implantar na universidade, no Selma, quando eu estava no Selma. E uma coisa simples. Não tem nada de inventar a roda. Já está ali para a pessoa trazer, e a gente já faz. O que os ingleses fizeram? Os ingleses estão envelhecendo. Tá? Coisa de imigração também tá para a Inglaterra. Tanto é que a minha amiga Cíntia está lá. E tentando fazer o doutorado dela. E a população está envelhecendo. E as empresas, o torneiro mecânico, o fresador, coisa da base da engenharia, né? Fabricação, processos de fabricação, estavam ficando escassos. Essa pessoa estava envelhecendo e morrendo e não tinha para colocar no lugar. O que as empresas estavam fazendo? Foram dentro da escola, ensino médio, e colocaram dentro do ensino médio disciplinas para os alunos fazerem. Para aquele aluno que queira despertar ele já ir para o curso técnico e já engatar ali e engatar uma profissão. Para os ingleses. E na turma tinha meninos e meninas. A turma mesclada. Mista, assim, mista. Aqui a gente não vê isso. Sabe? A gente não vê isso. Aí, na grande sacada, eu peguei, fui numa oficina mecânica, cheguei lá, cara dura. Cheguei lá e falei, cara, super receptivo. Eu quero te dar uma mão de obra. E tu quer me dar uma mão de obra? Eu falei, eu quero te dar uma mão de obra. Inclusive, a pessoa que está lá também, ela é coordenadora das oficinas daqui de São Luís. Oficina e venda de peças de carro. Sim. Eu quero te dar uma mão de obra. Ele é frito. Eu já fui dizendo. Porque o cara, eu olhei a oficina dele, é uma oficina de médio para grande porte, mas já tinha os funcionários. Poxa, é sacanagem já pedir, mas enfim, eu cheguei lá e, cara, quero te dar uma mão de obra fria, total. Como é que tá teus processos aqui? Ah, Aranha,
Tem um vizinho meu aqui, cara, que minha cabine de pintura, os gases estão Sim. indo lá, estão impregnando lá a casa dele, cara, é todo dia. Pronto, engenheiro ambiental, bem aqui pra ti. Vai dar uma solução, vai te dar uma solução pra subir aí pra ti. Botei um engenheiro ambiental lá. Vamos lá, parte de processo aqui. Eu não sei qual é o carro aqui, do carro que sai. Eu, pronto, engenheiro de produção, bem aqui pra ti. Tá aqui. Aí eu botei 2 de manhã, eu tava precisando de estágio pros meus alunos. Botei 2 de manhã, 2 de tarde. Perfeito. Aprender o quê? Processo. Botei um engenheiro ambiental para resolver os problemas de... E, inclusive, um de manhã e um de tarde. essa parte de engenharia ambiental, o cara até fala nisso, porque o cara, ele pensa que engenharia ambiental ele só vai olhar os problemas. Não, cara, o cara aprende a solução para aquilo dali. E se ele entrar em qualquer empresa, ele vai pegar uma ET, um sistema de tratamento de água, ele vai ter que dar os pulos dele para resolver aquilo ali, porque não pode ficar natura, não pode isso, não pode aquilo, tem uma série de regra do governo. Eu não sei que eles criam tanta regra e não cumpre, né? Não cumpre as regras que eles fazem. Mas enfim. Uhum. Então o engenheiro ambiental, eu coloquei o engenheiro ambiental dentro da oficina do cara, o cara deu a solução. Só que não foi pra frente porque eu tinha que estar à frente todo o tempo. E eu não posso estar à frente todo o tempo porque eu tenho outras coisas pra me fazer. Então eu deixava os caras lá e já deixava. E aí já fui mais 2 pra uma oficina no São Cristóvão. E aí, essa turma em especial, eu encontrei, que eram muitos alunos, eu encontrei uma solução para eles. E assim eu fiz, quando cheguei no Pitágoras também, caramba, tô precisando aqui do estágio e tal, cara, vai em tal lugar aqui que tem, cara, vai em tal lugar aqui que tem. E aí a gente vai conversando e se não for aqui, pra gente aqui de São Luís, se não for na cara dura e ir atrás... Não vai. Cara, não vai. Não vai, tu vai ficar em casa parado e não vai. Não vai cair do céu, né, cara? Inclusive, isso também é um dos grandes motivos porque também tem muita gente que fica esperando, né, cara? Aí, cara, que nasce contínuo pra coisa. Eike Batista, lá atrás, na época áurea dele, que ele não tava... Chegou aqui, fez aquela usina termoelétrica. Sim. E aí, no Jô Soares perguntou, não, mas e a mão de obra pra essas obras todas? Não. A Vale e a Alumar fabrica os engenheiros, eu vou lá e pego tudo. Aí ele veio aqui dentro do Cefet, uma turma inteira de eletromecânico, de mecânicos, essa turma que é minha. A turma inteira, pô. Caraca. Tá lá, o pessoal trabalhando. O cara muito tempo. Muito tempo atrás, grande sacada do cara. Não, eu quero esse pessoal aqui, vou terminar, vou aprender meu processo daqui. Quando chegar lá, meu processo já tá feito. Uma ou outra, a Alumar agora fez uma parceria com o Cefet, né, para incentivar a contratação de mulheres na operação. Então, cara, grande sacada. Tem lá, a gente entra na fábrica lá, aquela bando de mulher entrando no espaço que antigamente era masculino. Né? Em que a mulher tem várias habilidades, que elas têm o tino, a sensibilidade, e tem coisas que faz muito melhor que o homem. Sim. Né? E aí, foi até de uma engenheira que está à frente de Fernanda Garcês, e trabalhando na Alumar, e está à frente desse projeto. Mulherada é pesada. Cara, a Fernanda entrou como estagiária, entrou como estagiária de engenharia. Tu descobriu isso depois? Como foi? Não, as primeiras influências estão dentro de casa. Meu irmão trabalhou, né, estudou no Cefet, e logo saindo do Cefet, ele foi trabalhar na indústria. Então, a minha primeira referência foi meu irmão. Sim. Só que meu irmão estudava, trabalhava, ele tinha a vida dele, adolescente, eu era menor, então eram realidades diferentes. Então eu tinha ele ali como referência, mas e aí eu, brincando, não encontrei aquele amigo como referência, mas como o primeiro impulsionador da coisa. Eu falei, cara, e pensando na minha mãe, né? Meu rapaz... Já tem um incentivo, né? Chegar no final do ano, se eu não passar nesse negócio, ela vai me pegar de porrada que eu tô perdido. Então eu tinha que passar. E a nossa realidade naquela época tinha que passar. Não tinha não passar. Não tinha um não passar. Tanto é que eu passei no Protécnico, que era a 8ª série. Eu cursei a 8ª série junto. Tinha esse programa, eu não sabia, não conhecia. Tinha um programa. Antes tu estava na 8ª série, estudando em qualquer outro colégio de manhã, e de tarde tu ia pro Cefet. E estudar, se tu tirasse notas boas todo ano,
as provas, e tu passasse, tu já entrava direto com a turma. Eu fiquei reprovado. Nossa. Fiquei reprovado. Esse protécnico era como se fosse um concomitante antecipado, vamos dizer assim. Ah, entendi. Não garantia a tua vaga, mas se tu fosse o melhor aluno, a tua vaga estava garantida. Pra mim, assim, adolescente, começando a namorar ali nos hormônios e tal, me dei mal, cheguei no final do ano. Não deu certo. Não deu certo daquele jeito. Aí eu, pronto, eu tô perdido. Agora, você vai fazer a prova, você vai fazer a prova. Vambora. Vambora. Aí eu fui fazer o provão. Agora, como não passar? Estudava de manhã, no colégio, estudava de tarde no Cefet, estudando todas as matérias. Quando eu olhei pra prova, falei, isso aqui. Eu já tô acostumado, tô em casa. Só que eu não tinha, né? Eu estudava no Meng, e aí meu pai fez a minha inscrição. Eu falei, cara, passei nisso, passei o ano inteiro. Passei. E aí o ônibus do Barra de Fátima, ele demorava muito no horário de meio-dia. Sim. E aí eu pegava um Monte Castelo, que ficava perto da TV, né? Então Sim, eu só fazia descer aquela ruazinha e entrava no Barra de Fátima. E aí eu olhei, né, já na última semana de inscrição, já, os papéis já estavam tudo arrancando. Cara, eu vou descer aqui, desci na frente da frente. Cara, eu vou descer aqui, eu quero ver se meu nome tá ali. Aí eu fui, desci, sem pretensão nenhuma, fui. Aí eu procurei lá, passei o dedo, terceiro lugar. Caraca, pô. Cara, eu saí correndo lá na porta do Cefet. E tipo assim, era uma quarta, quinta-feira, e era só a última semana pra fazer inscrição, pegar documentação, criar tudo aquilo pra levar pra lá. Cara, eu saí correndo lá do Cefet pra dentro da Fátima. Correndo, sem parar, correndo. Cheguei em casa, mamãe, eu passei. E aí o que foi? Cara, essa alegria de passar é muito massa. Tu é louco, essa alegria é indescritível. E assim, quando me perguntam, né, cara, nem todo mundo sabe essas histórias. Sim. Quando me perguntam, cara, tu passou, qual foi o cursinho que tu fez que tu passou no concurso público? Foi um cursinho lá em casa. Eu mesmo, e Deus. Um quadro verde que eu tinha, estudando e querendo vencer. E tem melhor incentivo pra isso, cara? Não tem. Cara, não, eu acho que a realidade é o maior incentivo. Tem. A realidade é o maior incentivo. É por isso que a gente, falando aqui, e me vem muita coisa à mente. Por exemplo, o cara fala assim, vai olhar os aprovados da PRF. Aí o cara fala assim, pô, cara, é impossível. Aí tu olha lá, o primeiro lugar. Cara, eu trabalhava, aí eu tinha isso, eu tinha... Aí o cara que tá de boa, sem nenhuma preocupação, ele se pergunta, cara, como é que um cara que trabalhava, estudava 4 horas por dia, isso quando ele estudava muito, conseguiu passar? Cara, é porque a realidade, ele olha pra um lado, ele vê um filho que tá precisando dele, uma esposa, ele olha pro outro, cara, pô, não tenho nada, cara, hoje, então eu tenho que passar aí. Esse incentivo, cara, isso, tu acorda já viciado em querer mudar, tu acorda... Em querer mudar. Tipo, Kobe Bryant, ele falava isso, ele dizia, olha, se tu tá em uma profissão e tu não acorda louco pra fazer aquilo, é bom tu procurar outra coisa pra ti. Entendeu? E é isso, cara, é a realidade. Você abriu mão de tudo pra fazer a engenharia, né? Eu vou te contar uma história aqui, eu não conto, eu vou contar aqui pra vocês aqui. Aí, ó, fica ligado. Como incentivo aqui, em primeira mão. Algumas pessoas só próximas a mim que sabem. Quando eu entrei na polícia, tava no militar ou civil? Militar. Tava no Cefap, fica ali no aeroporto. Cara, eu acordava 4 da manhã pra pegar um ônibus, ir pra lá pra estar no horário. Se não chega no horário, já é. O sarrafo descia. Beleza. Surgiu uma oportunidade para fazer um estágio na Lumar, engenharia. Eu estudando engenharia. Já quase para terminar, passei na polícia e apareceu esse estágio. Beleza, me ligaram e tal. Eu falei, não, eu vou. Esse negócio assim... Tem que ser, não tem... Não tem que dizer não. Eu falo para meus alunos sempre, rapaz, tu diga sim. Depois tu resolve o teu Depois tu resolve o teu balão. Depois tu resolve o teu parangolé, beleza. Peguei e disse sim. Só que de manhã, a entrevista era de manhã. E eu tinha que estar na polícia de manhã. E aí eu liguei para a entrevistadora lá, para a consultoria, e disse, olha, eu não posso estar de manhã.
eu vou à tarde. Se você me liberar. Aí ligaram lá para Alumar, ligaram para o setor e tal. Eu disse, não, ele pode vir à tarde. Depois do almoço, tal hora. Cara, eu saí da polícia, peguei o ônibus lá mesmo na porta e Foi embora. fui embora. Cheguei lá, passei o crachá, entrei, direto pra sala do engenheiro. O engenheiro lá, eram 3 engenheiros que estavam fazendo entrevista com. Eram 4 candidatos. Os 3 já tinham ido de manhã. Sim. E eu fui sozinho à tarde. Eram 3 engenheiros, só 2 que estavam na sala, o outro tinha ido almoçar. Tava pegando lá uma área lá. Beleza. O cara pegou, abriu um desenho. Com A1 gigante. É isso bem aqui. Eita. Eu olhei pro desenho, isso aqui é uma tubulação. Tá vindo bem daqui, desse setor mesmo, tá vindo bem pra cá. Ela é de 2 polegadas. É o que... E ele, o que é isso aqui? Aí isso aqui deve ser ou é uma válvula ou é alguma coisa aqui. E não sabia bem o que era. Aí quando eu tô olhando aqui pro desenho, né? Tô vendo outras coisas aqui, olhando máquina, olhando. Aí eu olho pra ele tá olhando pro engenheiro. Tava em pé. Aí o outro engenheiro chegou, falou, você mora onde? Eu moro no bairro de Fátima. Queria de lá. Eu queria do bairro de Fátima. Aí ele tá, aí você participa da igreja? Sim. Realmente tá na católica. Agora, pela quadrangular e tá falando uma coisa de religião. Beleza. Ele, a gente não sabe de tudo. Fechou o desenho, né? Fechou o A1 e. Essa. Vida, Caraca, isso dói, isso dói. E só falou isso. Aí dá pra ter mais um engenheiro, mas pra mim aqui tá bom. E pra ti, fulano, pra mim também tá bom. O cara foi embora pra casa. Aí a mulher da consultoria ligou no dia seguinte. Ela ligou, Carlos Aranha, você tem que trazer sua documentação. Não, calma aí. Calma aí. Documentação pra quê? Não, você passou na vaga. Nossa. Pra trainee na Lumar. Eu, cara, eu não passei não. Cara, eu não passei não porque eu não passei. Tinha 3 pessoas, tinha 4 pessoas lá, não passei não. Não, foi você que passou e tem que trazer a documentação e tal. Cara, foi a pior semana. Pior semana que tu podia imaginar que uma pessoa. Caraca. Porque tu decidir, né, entre a tua realidade. Porra, tinha Estabilidade. Porra, Progressão. tu é louco, cara, tu é louco. E tu olhar ali o teu... Trainee ainda. Teu futuro ali. Cara, eu queria isso aqui, cara. Preocupação, né, quanto a acidente, e a gente sempre orientando. É uma área perigosa, né? Sempre orientando. A orientação é diária. É diária. Nos grupos onde estão as pessoas fazendo treinamento, a gente mesmo entra. Eu entrei, essa semana eu entrei entrou um grupo novo na oficina de trabalho. E eu entrei lá e conversei com ele. Gente, muita gente nova, respeitem as regras. Né, não faça. E é um ambiente bem hostil e que a pessoa tem que estar com atenção. A todo momento tem que estar esperto. A todo momento tem que estar esperto. A todo momento. E a gente sempre passando essa orientação. Sim, esse convívio, porque assim, esse jogo de cintura que o cara tem que ter, de ter que liderar a equipe, de ter que estar lidando com o ser humano, que não aprende isso na faculdade, cara. Não, venhamos e convenhamos. Na faculdade a gente não tem isso, cara. A gente tem uma outra, mas na hora de tu olhar o camarada e falar, jogador, tu tem que fazer isso, como é que tu vai passar essa ordem pro cara? Como é que tu pega esse feeling aí, cara? Cara, isso é bem difícil. Isso não é fácil. Não é fácil. Até hoje a gente desliza ainda, vez ou outra. Mas tem um macete. Tem um macete. Diga aí. É tu falar a língua do cara. Começa por aí. Quando tu fala a língua da pessoa, eu vou já te explicar o que é isso, tu consegue ali meio que cativar, meio que... E a pessoa sente o que o líder, o chefe, ele tem que passar para seus liderados. Confiança. Cara, confia aqui, vamos seguir esse caminho bem aqui, é sucesso. Cara, tu fazer isso é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais quando tem uma série de pessoas diferentes
e tu tem que pegar o feeling ali de cada uma. Você não aprende na faculdade, É não tá verdade. no livro. Não tá no livro, Não cara. tá no livro. Não No tem livro, jeito. o cara. Aí eu chego pro cara e digo assim, cara, tu vai fazer conta, tu não vai fazer conta. A situação vai chegar pra ti, tu vai ter que tomar uma decisão. Ou a decisão certa ou a mais certa. Mais certa. Entendeu? Não tem espaço. Se tu errar, tu tá falando fracasso. Sabe? Tu vai te enrolar ali. E aí E quando dá o erro, a chefia não quer saber. Não, foi tu, brother. A responsabilidade isso é tua. aqui, e aí você pegar e puxar. Eu peguei esse desafio tô com uma equipe de 10 pessoas no planejamento. Cara, a semana passada foi. Assim, a semana terminou muito feliz, muito bacana. Sentei com cada um, fluxograma, dizendo o que cada um vai fazer, cada um. E terminou a semana muito bacana e a gente está colocando a coisa no trilho. Mas assim, tu chegar no local, não conhece ninguém, é um líder novo. Cara, É loucura, é loucura. surreal. O cara tem que ter muita coragem. E aí, por incrível que pareça, uma das pessoas lá, o Antônio Júlio, gosto muito dele, um cara muito inteligente, muito. Entrei na reunião, logo nas primeiras reuniões, aí eu mostrei meu celular ligado, mostrei isso bem Sim. aqui, ó. Isso aqui é de anime. Uhum. Aí vem aquela coisa de você falar a língua do cara. do cara. E aí ele olhou e percebeu, né, o desenho aqui no meu celular. Aí ele disse, né, o Lau, né? Trafalgar Lau. Aí Cara do anime. Aí ele, né, audazmente falando, pra você sabe o que é isso aí? Eu falei, como é que eu não sei, senhor? Eu tô no último episódio, eu tô lendo um mangá e tô acompanhando aqui, como é que eu não sei? Ele, rapaz, não acredito, tu sabe, começou a conversar comigo, sabe? E na mesma altura. E daí tu já passa uma tranquilidade pra pessoa, tu já passa uma... É como se o cara, pelo fato de tu demonstrar alguma coisa que ele também tem, criar uma certa identidade. Cria uma certa identidade e a pessoa passa a ter uma certa... E eu fiquei muito contente com isso, porque todos eles, aí eu descobri que todos eles assistem animes diferentes e gostam de coisas, né, desse mesmo mundo, e eu assisto tudo que eles assistem, né? Então, as meninas lá, que é homem, são mulheres, as meninas, elas são muito gente boa, uma agora passou o quadro, e as outras duas estão lá trabalhando, e com a pouquinha experiência que eu tenho, com a experiência que ele já tem de lá, e a gente vai unindo força e vai colocando aqui no foco. E vamos conseguir... Vai conseguindo, né, colocar lá os problemas, né? Superar os problemas lá do dia a dia. Tem um livro, que acho que com certeza você já ouviu falar, que é o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Sim. Ele fala algo muito interessante, que uma história que faz muito sentido. Tinha um cara, eu não me lembro agora quem é o cara, que ele tinha um avião, né? E ele, eu não sei se ele era piloto, eu sei que ele tinha esse avião e tinha uma equipe que arrumava o avião dele, né? E teve um dia que, em um dos aviões, eu não me lembro muito bem a história, mas foi mais ou menos assim. No avião, o avião dele só precisava de um tipo de combustível, só podia um tipo de combustível. E o cara que botava o combustível trocou. E aí parece que o avião não deu partida, mas se ele desse partida, ou depois que ele chegou da viagem, não me lembro, tinha um risco gigantesco do avião explodir. Aí o que ele fez? Ele descobriu o erro do cara, ele foi lá onde o cara falou assim, olha, a partir de hoje, tu vai ser o único responsável por abastecer o meu avião. E quando ele fez isso, ao contrário do que todo mundo esperava, que ele ia esculhambar o cara e demitir o cara, qual foi a lição que ele deu pro cara? Perguntaram pra ele depois por que ele fez isso, ele falou, cara, é porque é o seguinte, se eu dou pra ele a missão, e a única missão dele trocar o combustível, e ele viu a besteira que ele fez, ele vai ter um senso de responsabilidade muito grande. E foi dito e feito. Então, nesse meio da indústria, com certeza tu já deve ter passado por situação assim, que um cara que... Acabei de passar. Cara que erra, ou tu mesmo às vezes erra, e o cara, ele... Não serve, não. Pelo contrário, ali tem um potencial gigantesco, né? Então, como é que tu lida com essas emoções, cara, de indústria que, tipo assim, querendo ou não, infelizmente, é o capitalismo. A gente é ali e pronto, acabou. Se não é mais, já era. Tu tocou bem num ponto muito claro, né? Eu acabei de passar por isso, né? Nessa mesma equipe, a gente fez umas movimentações
e colocamos 2 pessoas lá que, cara, vai ter que dar certo, é isso aqui. Não, não vai dar certo. Cara, vai ter que dar certo, cara, é isso aqui. Aí eu fui chamando um por um. Cara, vai ter que dar certo por causa disso, disso, disso. Entendeu? Entendi. Beleza. Aí chamou o outro. Cara, vai ter que dar certo. Entendeu? Entendi. Beleza. Então as pessoas, elas criam antipatia. Elas acham que vai brigar. Elas acham que. E se nesse momento tu não faz a diferença, nesse momento não toma uma atitude diferente, toma uma decisão diferente, a coisa não muda. É Fica verdade. tudo do mesmo jeito. Porque é mais fácil demitir, porque é mais fácil trocar de local, porque é mais fácil. Acabei de falar dessa minha chefa, né? Que ano passado, cara, foi surreal. Foi surreal aquilo. Em nenhum momento houve uma busca de não, tu tá fazendo errado bem aqui, ou tu tá. Não, não teve uma conversa, não teve. Ela simplesmente demitiu. Ela simplesmente com 45 dias, não, você não dá pra cá. E eu desagradeci. Muito obrigado, valeu, beleza. Mas assim, foi surreal o que aconteceu. E eu pensava que eu nunca ia passar por isso e tal. E aí eu falando com esse meu amigo Gaspar, né? Aí o Gaspar, cara, isso aqui aconteceu. Não, cara, isso aí acontece. Pô. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo a todo momento. É verdade. Né? Às vezes a pessoa entende, às vezes a pessoa não entende. Né? Só fica triste. Uma das coisas que eu mais gosto de falar, né? Falo em casa, falo para as minhas sobrinhas, falo em toda dificuldade. É uma oportunidade disfarçada. Se tu não soubesse sair daquilo ali, vai aprender como? Cara, Tu vai isso fazer, daí é tu uma vai grande fazer verdade. como? Me diz. É uma grande verdade. Ou tu transforma aquilo para te aprender e mudar e transformar, ou tu sempre vai dizer assim, era um problema, era uma pedra, eu passei por cima, eu parei nela bem ali, fiquei. E isso é tão real, cara. Inclusive, um outro livro, é o Mais Esperto que o Diabo, ele fala isso nesse livro. Ele fala que o cara, é tipo uma entrevista que ele faz com o diabo, né, supostamente, dizendo que é o Satanás. Mas não é como a gente imagina. Ele é uma forma de uma consciência, né? E aí ele pergunta pra ele assim, cara, e o fracasso, né? E aí o entrevistado, que supostamente é o diabo, ele fala que, cara, o fracasso, ele traz uma virtude tão poderosa que se os humanos começassem a olhar a virtude que o fracasso traz e o aprendizado que ele traz, eles iam perceber que ele traz muito mais frutos do que a vitória em si. Sim. Porque o fruto que o fracasso ele te proporciona, por exemplo, se tu é estudante e tu fracassa em uma prova, aquilo dali tá dizendo onde tu precisa melhorar. Se tu é um empresário e tu fracassa, tu quebra em um ramo, tá dizendo o que tu pode fazer diferente. E pelo fato de tu ter uma oportunidade de fazer diferente, tu vai te diferenciar de outra pessoa. Entendeu? Aí a gente volta para a sala de aula. É o que eu falo para eles. E eu dei um exemplo agora, na semana passada, e o cara ainda abre a boca e diz assim, ah, mas eu não sabia disso. Eu, como não sabia disso, cara? Tu vive aqui dentro, não sabe disso. Eu cheguei para ele e disse assim, cara, vocês falam tanto assim da faculdade, vocês estão aqui no celeiro de oportunidade que vocês não imaginam. Por exemplo, tem aquelas benditas horas complementares. Termina teu curso, mas tem que ter aquelas horas de cursos complementares para. Então a faculdade de Pitágoras ela dá a oportunidade de você fazer cursos internos. Tem lá, até uma área da pós-graduação. Tem lá os cursos, mini cursos que você faz e vão ser revestidos para os complementares. Cara, é um valor irrisório. E tem a todo momento. Aí o cara pega e. Ah, mas eu não sabia disso. Como assim tu não sabia, cara? Tem folha, tem informativo, tem nas paredes. É só tu olhar pra parede e tu acha alguma coisa. Tem no Instagram da escola. Entendeu? E a gente fica bitolado aqui no celular, fica bitolado em informação pronta, em coisa pronta. E deixa. E o aluno tem que saber que ele está num momento de formação. Ele tem que se formar, ele tem que buscar conhecimento, ele tem que ser o diferencial. E o cara não entende que ele tendo esse diferencial, ele tendo esses cursos complementares, um trabalho que tu faz com um amigo, uma coisa, pode colocar no teu currículo e ter aquela experiência.
Que é o que é diferente do currículo de fora, por exemplo. Como eu te falei, passei um tempo na Austrália e lá eles prezam enormemente pessoas que fazem trabalho voluntário. O exame pra tu entrar na faculdade, cara, tem tudo isso lá. Você fazer trabalho voluntário, você trabalhar na sua área e trabalhar, sabe? Fazer trabalhos manuais, trabalho com arte, tal, aquela coisa toda. E eu fui numa loja, né? Tipo uma loja. Pra mim era uma loja de brinquedo, mas não era uma loja de jogos. E aí eu vi lá uma caneta. Isso, eu vi uma postagem no LinkedIn de um professor, um engenheiro, dizendo: olha que legal para engenheiros brincarem, para fazer engenharia. Olha só a cabeça. Lá na Austrália, aquele mesmo brinquedo, é uma caneta 3D. Ela derrete o plástico do Caraca, vai construindo os brinquedos. Você constrói seu brinquedo. É para criança de 7 anos, 8 anos. Criança. E aqui o cara, nem o antigo monta-monta, ele tem mais acesso, cara, né? Cara, nem antigamente tinha uns Lego que não era Lego de... Que era de madeira que tu construía. Sim. Tinha a torre do relógio e tal. Do relógio, isso. Nem isso eu não vejo, mas se ainda tem, E eu procuro. Outro dia eu fui aqui no João Paulo. Minha filha tá viciada em celular. Não é celular, não. Eu vou comprar um jogo pra ti, cara. E fui lá e comprei um jogo. Pra gente brincar, nós dois. Tive aquele caminhozinho que tu joga um dado e a gente vai caminhando. Ela ainda tá muito pequena, então ela não tem paciência ainda pra outra coisa e tal. E tinha os cards, ela já perdeu tudo. Mas eu tô esperando ela, né, tomar a consciência um pouquinho mais. Eu vou continuar comprando jogos pra ela. Pra ver se ela para e deixa um pouco e tem o raciocínio lógico ali da coisa, né? E ver o que isso é importantíssimo, né? Cara, é importante. São coisas simples que a gente não tem mais. Agora todo mundo tem acesso a celular, a coisa pronta, a informação pronta, sabe? A coisa, a fofoca pronta, a verdade. informação pronta. A gente nem sabe de onde vem. Isso afeta diretamente na formação da galera que tá na faculdade, né? Porque, querendo ou não, você vai chegar para um mercado que não é como o Instagram que tu abre e já tem tudo pronto, entendeu? Aí o cara, ele perde outra coisa, né? Que já é falha, que é o contato. Isso. Né? Contato. Aí o cara chega, não, eu perdi a aula do professor, eu vou assistir a aula pronta no YouTube, eu assisto, aprendo, faço a prova e tá beleza. E o contato, e aquela história, e as pedras do caminho, que o cara não sabe. O cara não sabe disso. E assim, eu fico feliz nas turmas que eu tenho, que eu vou ministrar aula na faculdade, eles vão assistir a aula. Eu chego para eles, olha, vem assistir a aula que o bicho vai pegar. E eles vão assistir a aula. E eu que digo para eles, olha, vai em tal site, ver tal coisa que lá vai ter uma informaçãozinha mais lá para vocês. Interessante. E vou dando aula, e vou contando história, e vou trazendo o problema da indústria para dentro da realidade escolar deles. E aí eles ficam, é muito bacana, né? Cara, isso tira o cara um pouco desse mundinho que vive e começa a olhar o mercado mais amplo. A coisa... E ver o que ele vai encontrar lá. E, tipo, isso, como eu falei, é a realidade do Brasil, aí vem o Maranhão, porque, tipo, por exemplo, na UFMG, eu tava olhando um pouco sobre a faculdade de engenharia de lá. Cara, já teve programas de parceria com a Volks, entendeu? Da Volkswagen, com os caras lá. Se eu não me engano, um dos meio que protótipos, vamos dizer assim, numa feira do sistema o cara que tá dirigindo, ele começa a ficar sonolento, e aí o cara desenvolveu lá uma ideia que pela pressão que ele faz no volante, ele percebe se o cara tá dormindo ou não, entendeu? Pô, a ideia do cara, pô. E aí ele aciona o despertador lá pro cara ficar alerta, entendeu? Significa que ele... Pô, a ideia do cara, entendeu? Isso daí em caminhão já é uma realidade. Os caminhões... Outro dia que fui descobrir que caminhão era muito mais avançado que os carros da gente. Caminhão é muito mais avançado. É muito mais avançado, cara. Tem caminhão, tu bota no automático aqui, tu solta ele aqui, ele vai... Só vai se... Caraca. Olhando aqui, os carros do lado dele na frente, pô. É
assim, tecnologia na veia. Tecnologia na veia. Absurda, né, cara? Agora, o que acontece? Olha só, assim como as pessoas não têm percepção. Aí, tu tem uma empresa, faz manutenção no caminhão desse, né? E aí, o cara pega, tu contrata o cara, que é o que eles sempre reclamam, né? A reclamação dele, não, porque eu vou treinar o cara, e o cara pega, vai aprender, ele sai daqui, bota um negocinho bem ali e vai ganhar dinheiro. Não, a ideia. Sim, mas se tu treinar 1000 pessoas, esse cara não vai ter a ideia de sair dali, da tua empresa, porque tu tá treinando um. Beleza, agora eu tenho uma empresa, tu é meu funcionário. Tu já tá pensando em sair. Eu digo, peraí. 10 caras, 20 caras aqui numa faculdade que tá saindo bem aqui, ensina esses caras bem aqui. Quero ver pra onde é que tu vai. E na hora que tu ensinar eles, tu vai ensinar, eu tô te pagando, tá dentro da minha empresa. Eu quero ver o que tu vai fazer. Cara, não tem. E quem mexe, vê os vídeos, a gente vê vídeos aqui na internet, quem monta motor na Alemanha, dentro da engenheiros. Engenheiro que vai lá e fica, monta tudo aquilo. Não é o técnico, não é o engenheiro. O técnico de lá, ele fabrica as peças, vai na parte de usinagem, vai na parte... Tem uma parte mais sensível que tem que ter lá os técnicos ajudando, mas assim o engenheiro vai lá, o engenheiro é máquina. Né? Lá na Vale, o engenheiro lá da Alemanha montar os tornos aqui, e às vezes a gente dava solução aqui, a gente dá solução nas coisas aqui, e o cara pega a ideia daqui e leva pra lá. E muitas vezes diz que é dele, olha o que eu vi, olha o que eu enxerguei, entendeu? E diz que é dele, pronto, acabou. E a gente não fez aqui, pô, a gente dá aqui no dia a dia. Aqui. Então isso acontece. Então como virar essa realidade? Como transformar isso? Pegando uma ideia doida e botando em prática, então, bora ver o que acontece. Bora treinar aqui 20 pessoas daqui, bora fazer aqui diferente desse jeito. Bora botar a indústria dentro da faculdade. Até porque, cara, se não acordar pra essa realidade de começar a trabalhar com a galera daqui, a gente vai ficar eternamente sendo uma colônia, né, cara? O cara vem aqui, pega o melhor da gente. Foi o que eu já escutei, né, de amigos, porque aqui forma um engenheiro generalista. Desde eu escutou isso, né? Um engenheiro, né, geral. E era para formar engenheiros específicos. Sim. Né? Antigamente, eu acho que tu já pegou nessa época. Tinha o engenheiro generalista, mas tinha o especialista. A gente pegava uma ramificação dentro do... Cara, era um trombolho gigantesco. Eu me arrependo muito de não ter guardado esse papel nessa época. Era um A3 gigantesco, com um engenheiro mecânico sendo várias coisas. Aí, rapaz, se tu pegar esse caminho bem aqui, tu vai ser isso. Se tu pegar esse caminho bem aqui, tu vai ser isso. Cara, era uma loucura na cabeça. E aí eu consegui chegar, num desses caminhos eu consegui chegar. Quando eu tava perto de chegar, eu passei pro mestrado. Eu falei, pá, eu vou largar essa merda de mão, eu vou passar logo pra cá e já sei o que eu vou fazer. Então, é o engenheiro generalista. É o cara que, sabe? E a gente tem muito potencial aqui mesmo de fazer, pra gente ter uma ideia. Né? Caso que um aluno meu me trouxe essa semana. Esse Jetta. Sim, o Jetta. O cara comprou um Jetta. Tá bonitão, né? Lindo. Só que ele é automático. A marcha dele não tava entrando. Tava indo só na terceira marcha. Ela é toda eletrônica. Sim. Né? Sensor pra tudo quanto é lado. É, verdade. Aí levou na concessionária. Tem que trocar. Tem que trocar a marcha e é 20 mil. Não. Trocar todo o jogo, né, de câmbio de marcha. Beleza. 20 mil. Aí ele foi, rapaz, não tem esse dinheiro pra trocar, eu tenho que ir no paralelo. O paralelo disse, não, tem que trocar. Tem que trocar e é 18 mil. Aí disse, eu vou vender o carro. 18 mil disso aqui, e se não for eu ainda tem isso. Ainda fica com medo, né, de ser uma coisa simples. Peça que tu compra, rapaz, vai dar errado isso aqui, não vai dar certo. É um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Como eu aprendi, já vou contar outra história que eu aprendi, né, muito na veia eu aprendi uma coisa no carro meu. Beleza. Aí ele pegou, foi no São Cristóvão, oficina. Aí o senhorzinho foi, colocou o equipamento para fazer a leitura.
Ele e o filho dele, né? Um senhorzinho. O famoso filho scanner. dele, né? Rodou o scanner lá, escaneou. Aí ele fez a pergunta, bem, esse carro já bateu de frente? Aí o rapaz disse, sim, teve uma batida aqui nessa e bateu de frente. Nessa batida, quebrou o cabo flat. Cabo. Pega o sensor Nossa. e o cabo estava partido. Ele tirou o cabo, testou o cabo partido. Ele foi, trocou o cabo, a marcha. Olha que fácil. Nossa, cara. Olha que fácil. Eu até cheguei para o ver que tu cobrou quanto por esse serviço? Não, né? Eu cobrei só uns 50, 200 reais. Foi só o cabo, troca de cabo. Ainda foi honesto, né, com o cara. Muito honesto. Eu achei assim numa Honestidade uma gigantesca. honestidade gigantesca que hoje em dia, né, é muito É raro. E ele pegou isso na aranha. Eu troquei o cabo. Porque o cara se sente. O cara que é mecânico, ele se sente feliz em solucionar o Problema. problema. Ele aprendeu. E a todo momento tá solucionando um problema. Ele se sente renovado de certa forma, E né? aí eu conversando com ele, falei, cara, o meu carro tá com problema assim, assado. Disse, aranha, pode ser um problema mais sério, ou toda vez que você vai fazer o alinhamento, o balanceamento, ele dá um giro no volante, porque ele tem que ajeitar o volante para poder alinhar junto com a roda. E nesse giro tem um cabo flat desse que está por dentro do volante e vai lá para o cérebro do carro. E ele pode ter quebrado esse cabo, por isso está nesse problema. E o cara, eu pensando, por que eu não pensei nisso? E olha que eu sei, eu costumo dizer, eu chego lá na oficina que eu sempre vou, né? Eu costumo dizer para eles, e eu, cara, eu venho aqui há 15 anos e você já me conhece, você sabe que eu sou chato, eu sei onde é que tá cada parafuso do meu carro. E eles já me dizem, eu confio muito neles, e eu chego lá e digo, aranha, tá faltando isso, cara, tem que comprar, eu vou, compro a peça, troca e fica perfeito. Então eu vou aprendendo junto com eles. Sim. E aí eu falo para os engenheiros mecânicos, né, das turmas, mecânico de produção, e olha, pelo menos tu acompanha essas manutenções que tu faz, tu tem uma moto, tu tem um carro, e tu acompanha isso, tu aprende. Tu pega o que tá aqui na sala de aula, né? Então o que tá lá é elemento de máquina, é vibração, termodinâmica, é o que tá lá. Então tu aprende, pô. Inclusive, a gente tava com um carro agora, inclusive, e ele tava... Cara, não tava acendendo o farolete, né? Aí, pô, a farolete não tá acendendo. Não, o farol... O mais alto, né? Sim. Não tava acendendo. E a gente começou a... Aí isso foi uns 2 dias, né? Não tava acendendo, beleza, bora levar no mecânico. Beleza, o cara foi lá, descobriu que o problema tava aqui, ele solucionou o problema. Aí o carro simplesmente começou a ficar pitando, né? O carro apitava. Aí, cara, que isso, cara, que tá apitando? Aí levou nesse mecânico, nosso mecânico de confiança. Aí o cara passou o scanner. Quando ele passou o scanner, deu um problema. Disse que tinha um problema em tal ponto lá, né? Tem um sensor que ele passa por trás ali do limpador traseiro. Sim. E nesse sensor, o que acontece? Ele foi lá, abriu, não tinha nada, mas o scanner tava dizendo que o problema tava lá. E foi. Cara, eu sei que a gente chegou lá de manhã, das 4 horas da tarde, nada. E ele, rapaz, faz o seguinte, bora desmontar isso daqui tudo e bora ver, alguma coisa a gente vai achar. Cara, ele achou o fio, o cara pegou, ele soldou o fio de qualquer jeito, enrolou e jogou pra dentro da carcaça do carro. Aí ele olhou, quando ele puxou, veio aquela maracutaia todinha, ele... opa, achei o problema. Aí soldou lá, fez tudinho, botou uma solda da qualidade. Fez a coisa correta. E cobrou correta, o justo. Isso que eu fico impressionado. E foi justamente o que ele falou. Cara, eu não fico tirando... Porque infelizmente, tem muito profissional. Não é nem profissional pra mim um cara desse, que arranca o couro. Arranca o couro por uma coisa que... Ele sabe que não é aquele preço, ele cobra muito mais. É claro que tem serviço, por exemplo, assim, eu também não gosto de estar botando preço no serviço dos outros. Eu não gosto. Tipo, o cara me cobrou R$200 pra limpar essa xícara. Beleza. Se eu não vou fazer com ele, eu não vou falar, não, abaixa o preço aí. Não, porque é o que ele disse, né? Eu vou em outra pessoa e eu escolho, né? Eu não gosto de estar botando preço, né? Nessas coisas, porque eu tenho um conhecimento do cara, tudo que ele fez, né? Cara, e assim... Hoje, aqui em São Luís, outro ramo, é essa parte eletrônica, eletroeletrônica, que é tua área, que é muito escasso.
Agora tu pega, já não tem aqui, né? Aí tu pega, olha uma chamada lá do Canadá dizendo que o pessoal de TI ganha não sei quantos mil e precisa ter só o francês ou o inglês básico. O que tu vai fazer? Embora, cara. Quanto quer o que aqui, cara? Com um técnico, o cara arranja um emprego top lá. Então, assim, não é tão fácil, não é tão simples, não. Não é como Deus fez. É verdade, verdade. Mas se tu tem o mínimo de conhecimento na língua e é desenrolado, tu vai embora, tu não olha nem pra trás. Pra mim, essa palavra bem aí, ela é a chave pra muita coisa. É o tal do desenrolado. O cara que é desenrolado, ele consegue se virar aqui na China, meu amigo. Não tem China, dessa. Em Marte, onde foi, ele se desenrola. Ele se desenrola. Eu sou meio, né, elétrico, né? Aí eu pego meu currículo e saio. Desde quando eu vim da Austrália, eu peguei esse costume, porque lá tem muita vaga. Cara, por que você não ficou lá na Austrália? Foi o motivo de tu voltar. Inclusive, o que tu foi fazendo na Austrália? Eu já te conto essa parte bem aí. Aí eu peguei, antes de entrar nessa empresa que eu... Passado, eu peguei por 2 vezes, né? Eu tava indo levar minha filha pra escola de manhã, pelo Skype me liga um número. Aí eu atendo, good morning, uma chinesa falando inglês comigo, me entrevistando para uma empresa no Japão. Então, se meu inglês tá... Do dia que eu cheguei na Austrália, tem 6 anos que eu fui. Então, se meu inglês tivesse... Do dia que eu cheguei na Austrália, tivesse feito aquela entrevista, eu não tava aqui. Não tava aqui, cara. E aí eu peguei, deixei minha filha na escola, saí correndo para casa, peguei meu vizinho, que já é formado em inglês, e tentei ali com ele. Até tava difícil até para ele, porque era uma japonesa falando inglês. Sim, é um pouco sotaque, é um sotaque. A gente tentando entender e eu tentando responder. Enfim, não passei, lógico, né? Por motivos óbvios, não passei. Mas qual é a moral da história? É que existe a oportunidade. É possível. É possível, porra. Então, se tu é desenrolado, tem a língua, tu sabe o caminho, sabe, vai acontecer. Vai acontecer. E com fé em Deus a coisa acontece e a pessoa vai embora. E aconteceu isso comigo 2 vezes. Isso só ano passado. Eu fiz 2 entrevistas, muito capenga, muito inglês, muito... E não fui aprovado, claro, mas... Pô, cara, o fato de tu fazer, entendeu? É possível. O fato de conseguir fazer a entrevista já mostra. Mas e aí, cara? Austrália, o que tu for fazer na Austrália, cara? Eu tinha acabado de se empregar, sair, né? Aconteceu, né? O boom de emprego era aqui. Sim. Né? Pois emprego, você não entende, tem uma piada história... piada interna. Uma piada interna. O boom de emprego era aqui, mas aí eu tinha saído da empresa, desse boom de emprego... Né? Tinha acontecido a queda das barreiras de Mariana e tal, a gente foi desempregado, uma galera de engenheiro desempregado. E aí eu e minha esposa, a gente pegou e disse, cara, isso há 6 anos atrás. Ela me convenceu. Eu meio triste em casa, porra, eu queria, né, ter o sonho, aquele local que sempre quis trabalhar. E a minha mãe, na época do Cefete, né, a minha mãe que encomava minha roupa. Eu tinha a listrinha na calça. Caraca, eu ia alinhado. Tá entendendo? Ia alinhado. O cara ia alinhado então, ali. Quando você entra... A minha mãe foi extremamente... Quando eu na Alumar agora, feliz. Sabe? Um sonho de não só teu, né, cara? Um sonho que não é... Assim, pra época da pessoa, não é um sonho só teu. Né? Outras pessoas estão envolvidas junto ali. Aí eu triste, porra, na semana... Aí o cara, quer saber de uma coisa? Tu quer ir pra onde mesmo? Aí ela queria ir para os Estados Unidos. Dar uma volta, aprender a língua e tal. E aí a gente foi num dessas consultorias. E aí um cara apresentou a Austrália pra gente. Opa! Quando ele apresentou clima top! Quando ele apresentou a Austrália, eu me lembrei de uma época, né? E junto com meu irmão, que a gente surfava, ia pra praia e tal. Eu andava muito com meu irmão. Falei, cara, tem umas praias de surf aqui, umas coisas loucas aqui, as marcas que eu gosto, Quicksilver, né? Cara, aquelas marcas de surf, cara. Aí, Rasta, e aí? Curte ou não?
Isso, Austrália, pô. E o tudo jacaré. vem. Já viu o tamanho daquelas cobras? E o canguru, pô. O canguru é verdade. O canguru, tu tá na praia e eles aparecem. Tá na natureza. Canguru é um rato que dá porrada, né? É bem grande, né? É muito bacana. E a gente se come a carne do canguru. É mesmo, Come. cara? Caraca, pô. Cara altamente nutritiva e Muito musculoso o bicho, né? musculoso. O bicho tem, não da natureza, sim, mas tem as fazendas, né? Eles criam para abate. Eles é um povo que respeita a natureza extremamente. Respeita a natureza. Dá pra notar. Entendeu? O negócio de aranha, né? As aranhas gigantes, não sei o que e tal. Não, tem aranha grande lá e tu vai matar um bicho daquele, tu não perde deles, tu não mata. Então pega ele e volta pra natureza. Extremamente responsável e tal. Assim, um povo incrível. Ali, o pouquinho de tempo que eu passei ali, eu vi coisas ali, né? De aprender muito com eles. Ficou em qual cidade? Sydney? Não, eu fui pra Brisbane, no condado de Queensland. Ficava mais em cima. E a gente quis ficar na linha do Equador. Sim. Na linha do Equador. Cara, Mais próximo da realidade próximo daqui. da realidade daqui. Aham. Né? Aí eu falei, não, vamos ficar bem aqui, que é o máximo da realidade. Tá... Porra nenhuma. O frio, perna. Cara, frio tu do é inferno. louco. Tu é louco. Eu cheguei lá, eu botava o pé na água assim. Tu é louco, senhor. Aí o jacaré... De dia o calorzão brabo, de noite o... E lá, o buraco da camada de ozônio tá em cima deles. Então é mais quente, né? A sensação térmica, tu tá sentindo um friozinho aqui e tu tá no sol. Tá nem ligando. Quando tu chega de noite em casa, louco, tá todo queimado. Tem que se proteger. Eles se protegem muito. O jacaré tem na parte de Alberta, que é pra cá pra cima, né? Tem os crocodilos, né? Mas Dá até um largatão não psicopata não lá. É aquela coisa gigantesca que eles... O cara tá viajando. Agora o tubarão, sim. O tubarão, tu tá... Tem um aviso na praia. Tem um aviso na praia. E aí eu tô numa praia, tipo numa falésia, numa coisa assim, parecida muito com a gente aqui. Porra, as ondinhas aqui, ó. Tem água viva lá também, tu é doido, Vou já ficar aqui, essa raia também. E aí eu vou já ficar aqui. Aí eu vou botando o pé na água, eu escuto um apito. Aí eu olho para um lado, olho pro outro, nada. Aí eu volto. Aí de novo eu vou lá, põe o pé na água, um apito de novo. Aí que eu olho para cima, um guarda ambiental fez assim para mim, não, volta. Eu vou mais um pouquinho para dentro. Era só. Nhau. Já tava sendo observado, meu brother. O negócio, e lá é incrível. Lá, a notícia dele lá, o cara tava brincando com o cachorrinho na beirada da praia. O tubarão veio, cara, e puxou o cachorro. Pô. Caraca, pô. E as histórias são desse jeito. E aí tinha as praias, né? Podia surfar. Quando eu cheguei, tinha acabado o torneio de surf, né? Na Surf Paradise. Sim, sim. E aí tinha... Tem até também o... Cara, tem muito... É muito top lá, né? As praias demais. É surreal, pô. É surreal. Eu olho... No canal off, né, pô? Passa as Eu paradas. cheguei, fui na loja da Quicksilver. Essa mochila até roubaram dentro do meu carro. Eu fui na loja da Quicksilver e comprei uma mochila da Quicksilver pra mim, pô. Símbolo, tudo. As original. Cara, caraca, tu não estou no paraíso. Eu tô aqui no paraíso, eu vi no local, eu vi na fonte onde tinha aqui as marcas aqui. Aí comprei e tal, e foi assim. A gente foi pra lá com uma proposta de emprego pra Nova Caledônia. Aí chegou e o... Olha aí, ó. Só falar de Austrália aí, pô. Aí a gente foi para uma proposta de trabalho na Nova Caledônia. Que é em frente, aí outro motivo de ter escolhido Brisbane para ficar, que é bem em frente a Brisbane, a ilha, né? E aí teve o segundo rompimento da segunda barreira. Nossa. O segundo da Vale aqui, a confusão, e Dilma, e aquele par de dinheiro todo. E lá na televisão de lá, o pessoal se perguntando, como é que vão depor uma presidente? Cara, as pessoas perguntavam pra gente, cara, o que tá acontecendo no Brasil? E a gente sabe. A gente que tá lá, a gente sabe o que acontece ali. Né? Que é surreal, o que acontece aqui é surreal, pô. E aí, a proposta de emprego que a gente tava lá, o cara disse, olha, infelizmente, não dá... Não tem mais a vaga foi expirada. E aí me desculpa e tal, vocês vieram pra cá. Ele disse, não tem problema. Eu já tô aqui. Já tô aqui meio caminho andado. Aqui o mundo tá aberto, as possibilidades.
Só como eu te disse, não é fácil. Dessa facilidade que eles vendem na internet. Venha para cá, aqui tem um emprego. Não é fácil, né? É só aqui no Brasil que a gente dá oportunidade para o estrangeiro que vem aqui, a gente vem e abre. De braços abertos. Lá não é assim. Lá você tem que ser muito, muito bom em coisas que você tem que fazer em áreas específicas. E aí você tem uma oportunidade. E você é fluente, você vai passar por proficiência, você vai passar por uma série de sabatinas lá. E aí você, passando em todas elas, aí o cara vai dizer sim, beleza. Entendeu? Eu fui numa faculdade, o professor, a primeira coisa que o cara perguntou, você tem dedicação exclusiva? Eu falei, tenho. Trabalhando. Tu aprendeu a falar inglês lá, não? Lá que eu aprendi. Fui zero, aprendi. Um pouquinho que eu sei, aprendi lá. E aí a bolsa de $2.000. Tô com uma bolsa fazendo doutorado com $2.000. Não precisa fazer porra, né? Eu sou dedicação exclusiva. Cara, na faculdade, piscina, quadra de tênis, quadra de basquete, vôlei. Inclusive, tênis tem o Open lá, né, cara? Os caras vão pra lá. Naomi Osaka destrói lá. Os brasileiros dentro da faculdade na Austrália brincando de tênis. Olha, é costume no meu país, é costume. Lá no meu país é costume. Olha aí, Rasta, é costume lá no meu país. Em todo canto tem uma quadra de tênis. Os caras jogando tênis, aí juntaram lá os casais lá, indo pra lá. Aqui é tacobol. Tacobol, conhece raiz. Derrubar é lata. Cara, olha espaço bacana lá pra brincar disso aí. A academia dentro com a vista panorâmica para as quadras. Surreal. Igual aqui. Muito parecido. Muito parecido com aqui. Aí o professor disse, cara, você só precisa ter a fluência. Eu falei, tenho. Estou estudando, tenho que fazer a prova, a IELTS, o TOEFL, ou qualquer uma outra. Ou a prova mesmo da faculdade, para poder adentrar. Então não é fácil, não é uma coisa assim, vem, vamos lá, vai dar certo. Não é assim. E se você tem... nós temos, né? A gente se dá bem em qualquer lugar do mundo. É verdade. Todo mundo gosta da gente, cara. Isso é fato. E você tem a oportunidade, estudou, se preparou, pode encarar que é só sucesso. É só sucesso, né, cara? Só sucesso. Rapaz, Carlos, enquanto tu começa a saborear teu hambúrguer, eu vou falar com o pessoal aqui do chat. Enquanto ele abre o hambúrguer aqui. Cara, Cara, tá cheirando demais. Tem noção. O Flávio Penha mandou boa noite, Flávio Penha. Seja bem-vindo aqui. Rogério Henrique, boa noite. Boa noite também, Rogério. A Emanuele Santos, cara, olha só, ela já esteve aqui com a gente, né? A escritora Emanuele Santos, inclusive, um talento, um prodígio aqui do Maranhão. Mandou aqui um bom demais, parabéns pela entrevista. É isso aí, galera. Se você tiver dúvida, mande no chat, conversa aqui com a gente. Vou aproveitar e falar um pouco dos nossos patrocinadores. Ergs Tecnologia, que está sempre aqui com a gente. A Ergs, ela oferece um curso de Power BI. Inclusive, o Carlos foi da turma de Power BI. O que é o Power BI? É uma ferramenta de business que ele vai te dar a oportunidade de tu trabalhar bem melhor os dados que tu coleta da tua empresa e saber aonde aplicar, o que está faltando, o que tu pode melhorar. Tem uma infinidade de possibilidades para aplicar essa tecnologia desenvolvida pela Microsoft e que nós temos excelentes instrutores na Ergs Tecnologia. Além disso, nós também estamos com a King Sound, toda a nossa parte de som, microfone, quem fornece para a gente é a King Sound, que trabalha tanto com o fornecimento de equipamentos sonoros, quanto também com a oportunidade de levar um orçamento, ver qual a tua realidade do som que tu precisa e fazer um ajuste de acordo com a tua realidade, tanto física quanto financeira também. E nós estamos agora aqui saboreando o churrasco do Joel, que é nosso parceiro aqui, tá certo? Rasta, tá bom ou não tá bom? Tá bom ou não tá? Tá bom demais. Tá qualidade demais. Qualidade demais. Tá muito cheiroso isso aqui, tá muito gostoso. Tá qualidade. Então, o churrasco do Joel, a gente tem aqui o número, mas também nós temos o Instagram. Rasta, providencia o Instagram do Joel aí pra galera acessar. Ele vai já colocar na nossa live. A gente tem um número, que é o WhatsApp, o 985494730, e também o Rasta vai colocar um Instagram, Churrasco do Joel, para que você clique lá e já faça o seu pedido para experimentar
o churrasco, um dos melhores churrascos que eu já comi. E o hambúrguer também, artesanal. Lá tem hambúrguer, Tá? tem uma macarronada, diz que lá é top a macarronada. Eu vou experimentar essa macarronada. Mas o hambúrguer e o churrasco tem meu gabarito. Na verdade, tudo é bom lá, cara. Já comi o Guaraná, ou já tomei o Guaraná da Amazônia, é qualidade demais. Raiz, aquele raiz é bom demais, entendeu? Então, a Daniele Penha também mandou um abraço aqui. Valeu, Daniele, tamo junto. Acho que deve ser a galera aí que tu conhece aí, tá mandando um abraço pra ti aí, Carlos. Ó, Rasta já botou nos comentários aí, então, galera, é só ir lá no Churras do Royal. Cara, tá muito bom, muito bom. Qualidade total. Sim, cara, aí tu foi lá, ficou esse tempo todo lá, e como é que se procedeu lá depois da faculdade, da educação exclusiva? Bem, aí a gente ficou estudando, tentando vagas de outros empregos, mas como eu disse, bem difícil. Sim. Eles dão preferência para os deles, claro. Com certeza, né? Inclusive que era algo que a gente deveria ter aqui, né? Um pouco mais desse patriotismo, que não é uma questão de você, pô, tu vai ofertar um emprego para um cara que tá aqui, pô, ele que vai trazer a economia pro teu país, vai, pô, enfim, né? Vai fazer a economia girar. E poucas pessoas, poucos políticos têm essa visão. Tem que ter uma visão mais... Mas, enfim. E aí, a gente, chegando no final do ano, a gente viu, o dinheiro tava acabando, as coisas, a gente rezando pra ficar lá e duas mães rezando pra voltar. E Deus ia insultar quem? As mães. As mães, não tem jeito. E aí a gente voltou pra cá, e Passou quanto tempo lá? Passei 4 meses e meio, mais ou menos. Sim. Mas, cara, foi, assim, experiência... Pô, cara, eu olho muito vídeo, né, de brasileiro que mora em outros países. Não esses vídeos de propaganda, não. O vídeo da galera da realidade mesmo. Tem galera que grava a realidade. E, cara, a Austrália é um lugar muito bacana, cara, né? Eu vejo... Até a questão, porque, tipo assim, a galera fala muito dos Estados Unidos e tal. É um lugar muito bom. Mas lá tem a questão do racismo, né, cara? Ela é muito forte. Em algumas cidades tem até... Nossa, é bem complicado. Eu conheço algum relato de brasileiros. Ela queria muito para os Estados Unidos. Mas eu sempre tive aquela coisa assim, se eu não consigo me proteger, como é que eu vou te proteger? Entendeu? E aí, por conta disso, racismo, essas coisas, e até mesmo com o estrangeiro. Não tem só contra o negro. O estrangeiro. É que a gente vai para lá e a gente pega o emprego deles. É verdade. Querendo ou não, é isso. Então eles também, pô. Todo mundo tem recessão, todo mundo tá em crise. É global. Cara, acho que é só no Brasil, né? Depois de uma pandemia dessa. E aí, chega lá e o único emprego que tem é pra ti. De fora. O cara vai pensar, com certeza vai criar uma versão, cara. E aí, a gente voltou. Tem dinheiro, pouquíssimo dinheiro. E voltando praticamente a... Do zero. Trabalhar do zero. Cara, mas aí foi rapidamente, é isso que eu tô te falando, é a questão, ó. A gente falou das entrevistas, né? Pô, os caras me entrevistaram. Meu brother, tu tem a experiência, entendeu? Tu teve a experiência de ir pra esse local, tu tem história pra contar, cara, entendeu? Então, pô, tu chegar pra um aluno teu que tá começando agora e tu falar o tanto de coisa que tu já fez, se deu certo ou não deu, o importante é que tu teve a experiência, né? Então isso ajuda muito até a lidar dentro da própria empresa, porque tu já conheceu tanta gente diferente, né? Então, eu tenho certeza que isso te ajuda, né, dentro da empresa. Só você tá numa cultura diferente, né? Tu ter a visão de uma pessoa lá, Austrália, Tailândia, Japão, China, é tudo pertinho. Então, lá todos eles... Cara, eles abriram o passaporte. Não, tu já foi aonde? Não, eu já fui na Tailândia, eu já fui... Caraca. Cara, a gente tá aqui, a gente Fortaleza, cara. Pra gente ver na Raposa. Na Raposa. Maior passagem tá gigantesca, pô. Que pariu, pô. Desculpa. Cara, pra gente vir aqui. E o pessoal abriu o passaporte, era na Tailândia, era na China, no Japão. Não, porque eu fui olhar o elefante, eu fui olhar isso, fui olhar aquilo. Aí eu, não, peraí.
É ralar. Vem cá, quanto é a passagem de 70? Antes de sair da Austrália, $70 vezes. Né? Olha só. E a gente quer vir aqui para São Paulo, só para ir para São Paulo é uns 600 pau. É verdade. E aí tu tem que viajar aqui de noite, para a passagem tá mais barata. E outra, se tu quiser ir, sei lá, Tá conhecendo outro país. Aí, vamos lá. É isso que... É justamente isso que eu queria falar. Eu peguei o doido para conhecer... Certa vez, né? Porque essa vontade já me passou há muito tempo. Doido para conhecer o Beach Park. Já tava trabalhando e tal, aquela coisa toda. Eu, cara, quero conhecer o Beach Park. Quero conhecer, né? Eu fui fazer um orçamento, 5 dias, hotel, papapá. Quase 7 mil, 6 mil e poucos reais. Uma coisa errada. Alguma coisa... Dá pra eu comprar o Beach Park. Tem alguma coisa errada que nessa conta não tá batendo. Eu falei, cara, deixa eu fazer aqui pra Machu Picchu. Conhecer ali. Eu tenho vontade que eu assisto Alienígena no passado. Eu sei. Então, History. Eu tô em casa, é History. É esses programas. E aí, eu assistindo aquelas coisas, vendo a engenharia daquele povo, né? Eu sou engenheiro, pô. Quando eu olho qualquer coisa de engenharia, eu vou me interessar. E aí, pô, eu tenho que ir nesse local aí. Aí fui fazer uma 3.800. Falei, não, essa tá errado. Eu acho que é o contrário. É o contrário. 6.500 pra cá e 3.800 pra cá. E translado, e hotel, e tudo. E o cara não é possível. E se tiver milha... E se tiver milha, barateia mais o cara, não é possível, não. Tem alguma coisa errada. Então, o incentivo aqui, a gente tem que ter um incentivo. Tem que ter a pessoa que, né, tem a visão, além do alcance, tem a visão de estar proporcionando para o povo. Então, quem tem... O cara que é desenrolado, né? Porra, o cara vai vir aqui na Argentina, tem curso, tem pós-graduação. Sabe, eu tenho uma... A Sim. aqui tá perto da Guiana Francesa, pô. Pra tipo, o Canadá precisa aprender francês. A Guiana Francesa também. Em cima, no mapa. Não, inclusive, essa questão de fazer... de ter essas sacadas assim, eu tenho, cara... Uma colega minha, ela abriu mão de fazer cursinho aqui, porque o dinheiro que ela ia pagar pra fazer o cursinho pra passar em medicina era a mensalidade da faculdade lá no Paraguai. Ela foi pra lá com o dinheiro que ela ia pagar o cursinho aqui, entendeu? E tá vivendo lá, já vai terminar o curso, já tá voltando já, entendeu? Então cara, é absurdo Cara, tem que saber fazer matemática. Matemática serve não, pra mas... isso aí. Não. Faz a conta, não bate. É absurdo, pô, é absurdo. Tipo assim, o dinheiro que ela ia fazer o cursinho aqui, ela paga a faculdade e ainda tem o aluguel lá, entendeu? As pessoas, elas falam assim, hoje em dia eu tô ficando mais velho, eu tenho um cuidado maior, um trato maior, tá falando as coisas. Quando a gente chama jovem, a gente fala as coisas, né, e tá nem aí. Mas só assim, falar. Mas assim, Cuba é a melhor medicina que tem do meio do mundo pra cá, pra baixo, né? E a gente, né? Cuba e a gente, porque a gente também faz aqui coisas incríveis, né? A gente tem aqui os motoqueiros proporcionam pra gente aqui coisas incríveis pra gente aprender. Lá em São Paulo, coisas incríveis. Mas, enfim. Lá em Cuba, a medicina. A medicina. O cara emenda o braço com uma perna, o cara aprende a fazer ali e faz milagre. E o cara cria método e cria. A gente aqui também é foda. É verdade. Não vamos tirar nosso mérito. Mas o cara, bem aqui em Cuba. O cara tá rindo ali. O cara aqui em Cuba, pô. O cara paga uma micharia e o cara vira médico, pô. E aí a gente vem e faz aqui um tratado, você é comunista, você não quero nem saber que raio que o parta. O cara aprende. Você é médico, eu tô nem aí, meu padrão. Eu sou médico. Ele vem aqui, Brasília vem, faz a porra de uma prova, o cara passa e pronto. Entendeu? A gente ganhou um médico, pô. O cara não pensa na soma, ele só pensa, não, porque o médico, foda-se, cara. Porra, o cara tá. O cara é médico, pô. Acabou, não tem jeito. O cara tá indo de outro país, falando outra língua, aprendendo. É verdade. Porra, tu aprendeu uma profissão em outra língua que não é a tua, cara. Inclusive, ela tava até falando que isso daí era um problema. Ela tava começando a ficar um pouco mais receosa. Por quê? Porque agora a dificuldade dela é pra ela ser reconhecida como médica aqui, entendeu? E receber a diploma. Cara, é uma burocracia. A gente vai fazer um programa, a gente lascado de médico, sem médico pra ir. Cara, a gente não tem médico pra ir dentro da Amazônia.
cuidar No nosso povo. do nosso povo, porra. Tá. Aí a gente pega... Não vou nem longe, aqui no Maranhão, aqui, pô, nos interior do Maranhão. Rapaz, tinha até... Belágua aí, pô, tava Belágua passando, tava passando uma reportagem. Tinha uma vaga para médico de criança, que é pediatra. O prefeito da cidade tava pagando 30 mil reais pro cara, pro médico ir pra lá. E não tinha. Era um absurdo, isso é um crime, cara, isso aí. O prefeito pegar uma cidade, tirou 30 mil pra te vir aqui cuidar das minhas crianças. E não era nem... deu médico. Sabe? E a vaga perdurou por algum tempo e depois, né, não sei se caiu no esquecimento, se ele conseguiu. Mas enfim, tinha essa vaga e não tinha pessoa pro cara. E olha que uma vaga dessa não é nem pra te colocar numa... Pra te expor, né? Ah, eu estou procurando médico. Não, era pra te... Não, tá aqui a vaga, não, eu já tenho uma indicação. É justamente isso. Não, mas o cara botou no jornal, botou cara pra procurar a pessoa. Então é assim, é surreal. E a gente ainda passa por isso. A gente vai contar uma Pode contar. Tava com um amigo meu, Marcelo Tinoco. Não sei se ele tá aí assistindo a gente. E eu lá da Austrália, eu falando com ele, ligando pra ele. O Marcelo, não acredito que eu tô vendo aqui, cara. Não acredito, é surreal isso aqui. Eu gravei. Ver como a coisa assim, e não é competência, não é, porque nós somos competentes. A gente tem know-how, a gente tem. A coisa acontece aqui. Só que não acontece do jeito que a gente queria. É verdade. Né? Eu tô vindo da academia, 4 horas da tarde, na Austrália e tal. Ficando mais bonito. Aí, tava bem mais, tava bonito, pô. Tava slim. Cara, minha pressão voltou ao normal, porra, 12/8. Eita, meteu o shape, sem pô. preocupação de nada. Não tinha uma poluição na rua. Não tinha uma escuta. Vou contar uma antes. Eu tô no apartamento aqui e eu tô escutando aquela zoada. Aí eu... Rapaz, que zoada é essa? Todo dia, 10 horas da noite, pra essa zoada. Aí a gente dormia cedo, lá eles dormem cedo. Não era uma aranha, não? Cedo. Sim. Eles acordam muito cedo pra trabalhar. Aí toda noite, rapaz, eu vou sair daqui na rua que eu quero saber. Que zoada é essa? Toda 10 horas da noite. Tem uma cobra, uma... Aí eu saí, não cobra não, uma zoada. Aí eu saí na rua. Quando eu saí na rua era um caminhão, uma carreta, um caminhão. Com 2 escovas de baixo, no meio entre eixos, 2 escovas. Tava na rua. Ele varrendo a rua e a zoada era o sugador mais atrás, sugando pra dentro do caminhão. Um caminhão parecido com o nosso de lixo, Sim. mas com 2 Só que- L's, ele maior, Funcional. varrendo a rua, cara. Eu achei aqui... Ah, Aranha, mas isso aqui tem aqui no Brasil. Eu tenho. Eu queria pra ter na minha cidade. Se tem no Brasil, eu queria pra ter aqui na minha cidade. Não, aqui não tem Aqui desconto. não tem, pô. Tem um cara no lugar. Eu vivo é aqui. Eu vivo é aqui. Aqui não tem isso. Tem 2 caras. E eu achei aquilo. E foi logo na primeira semana que eu cheguei, né? E foi surreal. Tu tem que correr atrás. Bem, eu tô dele. na academia, tô vindo da academia. Aí eu olho um carro parado, um caminhão, uma picapezinha, com os trabalhadores dele. Do lado, assim, parado assim, parelhado, assim, uma do lado da outra. Outro, um caminhãozinho com 2 Bobcat em cima, 2 máquinas. Outro com uma seta, uma luz gigantesca, pararam na rua. Foram parando e pegaram a pista e interditaram a metade. E mais outro caminhão com alguma coisa dentro, uns latão, umas coisas. E em torno de 4, 5 carros parados. Aí o rapaz, essa obra aqui vai ser... É bruto. Essa hora aqui. Eles vão destruir isso aqui tudo e vão... 8 horas, entrei em casa, tomei banho, jantei, fiz a comida, jantei. O cara lá faz tudo Me em deitei e Lego, né? começou a zoada. Começou a zoada. Rapaz, isso aí É vai... bruto. Essa obra é bruta, isso aí que vai até de manhã, isso vai nem deixar eu Eles estão usando dormir. dinamite pra explodir. Não vou nem deixar eu tô te falando, senhor. Mas tinha um carro só com uma seta. Um carro com uma seta só pra indicar pra pessoa não passar no meio deles. Aqui é o guarda. Aqui é um guarda muito mal ali. Com um boneco.
Aí quando eu peguei, eu abri meu apartamento era direto pra rua, assim, do lado da obra. Eu abri, aí eu gravei. Eu gravei no celular, tem a gravação. Eu gravei e eu falei, rapaz, falando, né, rapaz, essa obra vai ser Eu sou o bicho. surreal, vamos fazer aqui uma coisa assim. Aí eu, beleza, fechei a coisa de vidro, fechei a cortina, já batendo lá. Quando for mais 10 horas da noite, parou a zoada. Parou a zoada. 10 horas da noite. Aí eu, porra, vou dormir. Os caras foram dormir pra acabar amanhã, né? Acabar amanhã. Foram embora, juntaram as coisas dele e foram embora. Mas antes a zoada tava gigante. Eu gravei lá, o cara com o disco, ele sentado na máquina com o disco de corte, cortando a rua. O quarteirão lá é grande. Ele cortou a rua e a tubulação de eletricidade é subterrânea. Não é aparente. Só tem uns postes lá com algumas coisas, mas tudo é subterrâneo. Ele cortou a rua de uma esquina a outra. Ele cortou a rua. Fez uma vala. Trocou as tubulações de energia que tinha pra trocar. Isso eu dormi. Trocou as tubulações. Botou o piche de volta. E varreu. Quando eu acordei de manhã, acordei às 8 horas e falei, rapaz, eu vou olhar essa obra aqui, deve ter parado aqui, deve ter andando, deve ter... Que eu abro a janela, cadê os caras? Olha pro asfalto, Eu cadê? olho pro asfalto, cadê o corte que eles cortaram na rua? Que eu vi eles cortando a rua, eu vi eles quebrando a rua. Aí eu olhei, eu liguei pra Marcelo, tu não acredita não, cara. Aqui eles usam magia, Doutor Estranho. o tivesse da engenharia, pô. Marcelo, tu não acredita não, eu vou filmar. Eu fui pra rua. Aqui a gente deixa um montinho de terra, não deixa? Quando a gente termina o áudio, deixa aqui, um montinho de terra. Eu falei, não, um montinho de terra Tem que ter. É de lei. É de lei ter um monte de terra no final. Pelo menos. Cara, não tinha nem um montinho de terra do final da obra, não tinha. Inclusive, tem o professor João Gualberto. Boa noite, tá certo? Boa noite, professor. Ele mandou assim, perguntas, você conhece, né? Pergunta. Professor, o que você achou da engenharia de tráfego lá da Austrália? Via, sinalização, buracos, pavimento, é igual aqui? Já responde. Igualzinho. Idêntico. Professor, igualzinho. Lá, né, uma das coisas que tem, cara, sim, não é inventar roda. Não é inventar roda. Assim a gente fica pensando, mirabolando coisa. Lá de noite, à noite, não tem um tráfego pesado. Então, tu não precisa tá com o sinal abrindo e fechando, tu não precisa. Então, o sinal, à noite, ele fica aberto. Quando tu chega perto do sinal, tem um sensor, aí o sensor liga, o sinal ele para. Se o outro carro tá na outra via, então ele abre o outro, aí você fica aqui no sensor. Aí, quando lá passam alguns minutos, que o sensor não detecta o outro carro, ele fecha e abre o teu e tu Rápido. É inteligente, né? É inteligente o sinal. Porque tem os sensores que vão percebendo o carro. Então, se o fluxo está muito alto, ele trabalha mais rápido. Se o fluxo está mais lento, ele vai trabalhar mais lento. Não tem tanta pressa. E aqui Não, aqui eu acho que o cara, eu acho que ele olha assim, ele deve parar assim na avenida e olhar. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa aqui. Eu acho que eu vou botar uma rotatória. Eu acho que eu vou botar uma rotatória aqui. Eu não sei. Tô com vontade de botar. Eu tô com vontade de botar uma. Lá tem os botões que você passa nas encruzilhadas, né? E você aperta o botão, o carro para. Mas, né, tem várias cidades aqui no Brasil que tem isso. Você põe o pé na faixa e o carro para. Lá eles têm esse respeito. Tem gente louca em tudo quanto é lugar do mundo. Isso é verdade. Às vezes a gente fica menosprezando tanto, né, cara? A gente também tem que reconhecer as nossas qualidades. Mas assim, o cara pega, tava uns políticos babaca falando em outros podcasts aí, não, porque eu fui numa viagem oficial para outro país. Porra, tu foi lá passear? Pô, traz pelo menos uma coisa boa de lá. É verdade. Cara, uma coisa boa de lá. Fala pro local, cara, como é que faz isso aqui? Me dá esse equipamento aqui, deixa eu comprar isso aqui, deixa eu levar lá pra minha cidade. Deixa eu tentar. Pelo menos pra cidade do cara, nem a cidade do cara. Esse negócio do cartão, eu não sei, porque eu não entendo. Eu juro pra vocês, eu não entendo. Essa briga eterna de ônibus. De? Motorista de ônibus. Não entendo. Uma briga eterna de dinheiro e poder. É verdade. Cara, é o mesmo cartão. Lá, o mesmo cartão do ônibus é o mesmo do metrô. Você compra o cartão $10.
Aí fica $10 de crédito no cartão. Aí lá tem uma promoção. Se você anda de ônibus a semana inteira pra você não usar seu carro, Sim. no final de semana você vai pra Gold Coast, vai pra praia, free total. Nossa. Entra no trem, passa aqui, você não paga. Não é descontado do seu dinheiro do seu card. Free total. Aí eu vou entrar no ônibus. Eu, cara, quer saber como é que é isso, né? Que eu usar o ônibus. Eu ganho uma passagem. Eu paguei. Pra ir pra Gold Coast, eu paguei, eu botei dinheiro. Paguei, se não me engano, $32. Aí de volta. Eu paguei pra ir. E a pessoa chegou, você pagou pra ir? Como assim tu pagou pra ir? É de graça. Como assim de graça? Não, tu usa esse cartão no ônibus. Porra. Não tô sabendo, pô. Poxa, tu vai me dizer agora. Eu moro no Brasil, Você pagou? Aí, o mesmo sistema, senhor. Mesma coisa. Você pega o cartão, você faz o quê? Quando tu entra no ônibus, não passa o cartão? Uhum. Aí não debita o valor e a câmera abre. Beleza. Na Austrália é só o motorista de ônibus. Tem o dinheiro? Tem, mas é muito pouco. Por quê? Todo mundo quer ir pra praia. Todo mundo, lá tudo é longe. Então todo mundo quer ir pra praia, todo mundo quer ter as coisas free. É um incentivo pra pessoa tirar. É um incentivo pra pessoa tirar o cartão. Todo mundo tem cartão. E detalhe, acabou o dinheiro do cartão, tu vai passar vergonha no ônibus? Não, continua passando. Se não me engano, tu passa 3 ou 4 vezes. Em torno. Pô, que massa, Tu cara. passa. Nossa. Porque pra dar tempo de você ir, olha, apitou vermelho, não tem crédito, mas você tá ok. Aí você desce, quando você bota o dinheiro... Vai debitar. Desconta. O créditozinho ali, né? Cara, E tipo assim, aqui tu passa vergonha com 10 centavos. Ainda não tá acabou. ligado? Calma que ainda não acabou. Eu já fiquei emocionado. Calma que Eu quero não morar acabou. lá. Por exemplo, tu pega o ônibus aqui na porta. Se tu desce bem na esquina, tu paga o trajeto daqui pra esquina. Se tu desce lá em Ribamar, paga o trajeto daqui pra Ribamar. Mas aqui não, tu paga R$5. Se tu for daqui pra ser da cidade, se tu for daqui pra Ribamar, tu paga R$5. Que é o valor da taxa única, né? Tarifa única. Tarifa única. Mas não é injusto isso. Se eu vou descer bem aqui no bairro de Fátima, eu tenho que pagar a minha trajetória daqui no bairro de Fátima. Se eu vou descer no centro da cidade, eu vou pagar daqui pro centro da cidade. E assim sucessivamente. Às vezes tu precisa ir bem ali. Esse aqui é o lógico. Esse aqui é o lógico. Eu vou pagar R$1 porque eu vou daqui para o bairro de Fátima. Eu vou pagar R$20 porque eu vou daqui para Raposa. Lógico isso. Lá funciona. Aqui não funciona. Não dá. Mistérios, né? Mistérios. Aqui é... Inclusive, o Doutor Estranho foi gravado aqui, né? Multiverso da loucura aqui. Foi aqui. Não dá pra entender. Assim, são coisas assim que assim, não é porque é país de primeiro mundo. É a lógica, porra. A lógica matemática é essa. Se eu vou daqui pra cá é um preço, se eu vou daqui pra cá é outro. É a lógica da E coisa. o incentivo é assim, tem até aquela briga de... mas o que vai fazer com os cobradores, né? A gente sabe, tem muita família mais cara, é aquela história. Se tu pensa na solução pro problema do cartão, tu pensa numa solução pra botar essa galera pra trabalhar também, cara. O negócio é que a gente tá tão focado no problema que a gente se esquece de botar a nossa mente nas soluções. Porque vai ter emprego pra galera, entendeu? Mas por quê? Porque o cara não, ele só quer... Cara, me dá uma raiva disso daqui, cara. Mas o cara só quer ficar na mesma ideia. Aí tem gente que compra essa não, cara. A solução a gente consegue, cara, encontrar. Só, vamos rapidamente aqui, devaneando. Onde é que eu ia colocar o cobrador? Lá nos guichês do cartão. Espalhava em mais pontos. Botava mais pontos. Para a pessoa não passar vergonha. Não, eu fui daqui para cá, para outra eles, não, mas em tal ponto eu vou descer rapidinho, vou botar o dinheiro. Lá tem o... Na própria empresa para fazer a contagem. Facilidade de acesso. Mas facilidade. O cabeça de bag não sabe disso. Assim, ele não para pensar. Eu acho que assim, ele é sabe surreal. e não quer fazer. Eu também. Sabe, não quer fazer, eu acho que isso é pior, né? Isso é pior. Vamos dizer que ele não sabe, pra poder não doer tanto. Vamos imaginar, né? Não sabem, né? Que não é pra gente gastar. Inclusive aqui, aproveitando a oportunidade, a galera tá participando bastante aqui no chat. O professor João. Aí também tem o Eric Diniz. Grande professor Carlos Aranha, assistindo a entrevista diretamente de Vargem Grande do Maranhão. Olha aí, tá no podcast chegando em toda a cidade de Maranhão. Atravessando fronteiras. Atravessando fronteiras, muito bem. Valeu, Eric Diniz, pela sua presença. Todo mundo aí, né? A gente fez uma divulgação tremenda dentro da família para assistirem. Tá
Tá dando certo. Eu tá dando certo. agradecer aí a todo mundo que tá assistindo e é uma descontração. Acabo de fazer um amigo aqui, cara começou a conversar aqui. Tamo junto, professor. Outro amigo ali que tá ali fora das câmeras. É o Rasta é misterioso. Tá só rindo aqui das loucuras que eu tô falando aqui. Mas é isso, né, cara? A gente tá tão preocupado nos problemas e eu falo muito isso pelo Instituto, né, o IFMA. Porque assim, a gente percebe... Rapidão. Pode falar. E a pessoa, ela é uma coisa tão óbvia, as pessoas ficam dizendo assim, não, por mim podia aumentar a passagem, mas que eu pagasse com qualidade. Justo, é verdade. Qualidade. Sim. Entendeu? Ah, vai ser tanto, tá, mas beleza, mas se eu vou pagar daqui pra minha escola, eu vou pagar R$10, o mesmo que a pessoa vai daqui lá pra Raposa, ele vai pagar o mesmo R$10, não é justo isso. E fora, pô, a qualidade dos ônibus, a assalto. Hoje mesmo já fui passando quase um que... Cara, Enfim, isso que é o triste, né? Tu não tem segurança dentro do ônibus, cara. Olha só. Eu matar, assim, a gente mata uma paulada só. Todo mundo tinha que ser obrigado a ter o cartão. Acabava com essa negócio de graduação. O cara ter o dinheiro lá na hora pro cara, entendeu? Ah, mas não ia acabar porque tem uma pessoa que tá com o celular dentro do ônibus. Sim, mas o cara ia olhar aqui, ele ia se precaver, ele ia ter uma segurança maior. E o cara ia dizer, não, quem tem dinheiro desse? Tá todo mundo com aquele cartãozinho lá, que eu não posso usar porque tá no meu nome e a outra pessoa usar. Entendeu? E até mesmo em outra parte da segurança pública, porque não funciona aqui, né? Direitos humanos, isso aí é outro assunto. Não vou entrar nisso, porque eu sou policial, não vou entrar nesse assunto. Ah, tá, não desculpa. vai porque assim, transcende o mundo Marvel. É verdade. E a gente sabe o quanto essa questão das soluções, né? São soluções práticas e que a gente sabe por que não é implantada. Tem uma galerinha que não quer para ser implantada até porque atrapalha, né? Atrapalha isso daqui de muita gente. Mas eu acredito que a gente, com essas mentes, né, cara, pensantes, porque a gente tem muita mente pensante aqui, infelizmente não valorizam os cérebros que a gente tem. Né? Eles perdem. Eu, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade, eu não estava aqui. Eu tinha continuado na Austrália, né? A vontade é, com certeza, de dar outra volta e conhecer outros lugares. Assim, no momento, hoje, eu estou feliz onde eu estou satisfeito. Realizei um sonho, né, que eu deixei lá atrás, resgatei ele 21 agora. anos, gravei 21 a data. Resgatei ele Minha agora, idade. Resgatei ele agora, eu estou feliz. E eu espero fazer assim, um ótimo trabalho lá e continuar feliz. Continuar levando a carreira, né? Realizando. Quais são os próximos objetivos, professor? Cara, se não... Como é que eu vou falar aqui para não ofender a suscetibilidade das pessoas? Não quiserem comer meu braço, se não quiserem comer um braço meu, uma mão, fazer um doutorado por aqui mesmo, que eu queria muito. E fiz alguns trabalhos. Esse bicho é pai. Piada interna. Piada interna. E fazer um doutorado aqui, né, na minha cidade mesmo, ou no Brasil, e continuar a carreira. A gente não para. Meu irmão chega uma vez e fala assim: tu não para de estudar, rapaz, tu não para de estudar. Eu falo, se eu parar de estudar. Eu fico pra trás. Se o cara parar de estudar, o cara fica pra trás. E eu falo para meus alunos sempre na sala de aula: cara, terminou aqui, né, não tem emprego, não tem problema nenhum, continua estudando. Uma hora a porta se abre pra ti. Continua, uma hora vai chegar um momento que a porta vai se abrir pra ti, tu vai estar preparado para receber aquilo que tá vindo pra ti. Uma hora tu vai estar preparado. Então tu não pode parar, de jeito nenhum. É isso que dizem muito sobre, tipo assim, eu acompanho muito essa história dessa galera, né? Eu acho muito bacana. A sua, inclusive, descobrindo a tua história também me ajudou muito. E tem uma de um cara que eu admiro muito, que é o Kobe Bryant, né? Eu falei do início. Porque, cara, casou tudo. Perguntaram pra ele assim: Kobe, tu não fica nervoso quando tu vai fazer um arremesso que é decisivo? Ele: não fica? Não. Por quê? Porque eu simplesmente faço aquilo 1 milhão de vezes por dia. 1 milhão de vezes por dia. Então eu coloco na minha mente que o mesmo exercício que eu faço no treino, eu vou fazer agora na quadra.
Então, eu me foco ali. E a mesma coisa com a galera da profissão. A gente sabe que não é fácil. Isso tem que ser colocado para todo mundo. Não é fácil. Inclusive, eu sou até contra esse Alice no País das Maravilhas que pintam pro pessoal. Mas é estar pronto para a oportunidade. Está pronto. Então, aproveitando esse assunto, eu gostaria de saber quais são as suas considerações, o que o senhor tem para dizer para essa galera que estava assistindo a gente até aqui. Cara, eu recebi esse convite, né, pra gente vir nessa conversa aqui. Eu passei esse mês, que o Josimar me convidou desde o mês passado. Eu passei esse mês pensando e todo tempo, cara, olhando pro celular aqui, vendo qual era o dia. Aí chegou o dia, eu vim pra cá, eu tava preocupado, cara, o que a gente vai conversar? Não tem nada pra conversar, não tem, sabe? E aí a conversa fluiu aqui naturalmente, né, na gente. Eu espero ter passado as pessoas que estão assistindo a gente e acompanhando com essas histórias de vida. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua... E motivar pessoas. É o que a gente faz. A gente vive, a gente trabalha com máquina, entra no carro, é uma máquina, né? Cafeteira de madeira, passa o dia cercado de máquina, mas lá nas máquinas, pessoas. A gente esquece, né, do convívio com as pessoas, do trato. Assim, quando a gente é mais novo, a gente não trata muito. Quando a gente vai ficando mais velho e vai, né, enxergando mais as pessoas, enxergando mais, observando mais. De uns tempos pra cá, eu até tava falando com uma sala de aula, cara, eu tô me achando meio esquisito pra cá. Eu tenho observado mais as coisas. Cara, tu para pra observar as coisas, tu lê um livro, né? E aí, terminando de ler aquele livro, passou uma mensagem, tu vai observar as coisas, tu vê a coisa diferente. Tu começa a tomar decisão diferente. E a nossa vida é decisões, né? O que tu vai fazer? Né? Tu acabou de dizer. É verdade. O que tu vai fazer pra frente? Qual decisão tu vai tomar? O que tu vai... E aí, o que tiver pra vir, eu espero que seja coisas boas e eu vai ser sim. eu tome a decisão certa, cara. É só isso que... Com certeza. É isso que a gente pede pra Deus. Né? Então, cara, mais uma vez, ó, o pessoal tá mandando aqui, a Maria Regina Ribeiro tá participando com a gente, o Ítalo Aragão. Então, cara, Carlos, eu gostaria de dizer que foi uma honra conversar contigo. Foi uma conversa muito tranquila. Aqui, o cara chegou, parece que eu já conheço ele há 50 anos, já conheço o cara aqui conversando de boa, entendeu? Esse é o grande barato, né? Antes da conversa, pelo amor de Deus, não me bota em coisa porra. Eu tenho umas opiniões aqui loucas com a cabeça. Não, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conversou bastante, né? E aproveitou, trocou experiência, né? Então, cara, só tenho que te agradecer. A equipe Tálamo, eu falo pela Tálamo aqui, te agradecer pela tua presença. Pode ter certeza que vai ter a parte 2, porque ainda tem muita história. Vocês não têm noção do tanto de história que tem aí. O cara é uma enciclopédia. A gente não parou, né, na sala de aula. É. Eu passei por situações de sala de aula, cara, surreal. Assim, surreal. Você nem imagina. Eu imagino, então, a gente vai acertando isso daí. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Aceito sim. Me chamaram, eu tô pronto aqui pra vir conversar com vocês. Gostei muito. Cara, a equipe incrível, né? E os bastidores aqui. O cara do bastidor Rasta aí, olha aí, Rasta aí, o cara tá falando de ti aí, pô. Muito obrigado. Muito obrigado. E já vou aproveitando para trazer esse presente aqui especial, que é da AD Presentes, nosso patrocinador. Cara, lembrança exclusiva aqui da AD Presentes. A AD Presentes é uma empresa de personalização, canecas, bonés, camisas, tudo que você imaginar. Pode entrar em contato com a AD Presentes, nosso parceiro pesado aí, tá certo? Essa lembrança especial pra ti aí, Carlos, olha só. Aí é só quem vem aqui. Vai ficar, Bota o coração lá na minha estantezinha. Olha aí. O dia que eu participei desse podcast. E vou ganhar mais presentes. Vem de novo. Olha aí, ó. Então é isso. Muito obrigado, dê presente. Pessoal, o Instagram, Rasta vai já colocar em um minutinho, ele vai colocar rapidão, Rasta, rápido, agiliza o dedo, ele vai colocar o Instagram da Dê Presentes para você ir lá. Se você tiver festas infantis, tudo eles preparam. Quiser aqueles copinhos decorados, caneca com a galera que gosta de estar saboreando outras bebidas. Então, é isso.
E eu agradeço muito a presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like, tá certo? Ir nas nossas redes sociais, seguir o nosso Instagram, porque tem muito conteúdo bom. Carlos aqui trouxe a história dele fantástica, com muita coisa, cara. Gostei demais, muito obrigado. É sensacional, obrigado. Entendeu? Galera, e é isso. Vamos ficando por aqui. Valeu!